É isso aí, família. Para nós é sempre uma satisfação e uma honra estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, me chamo Sérgio, sou um dos hosts aqui do podcast Treine-se Cast, o primeiro podcast aí maromba da região, mas não só maromba, a gente fala de um esporte de um modo geral. E hoje aqui a gente trouxe o futebol americano e a gente vai conversar aqui, daqui a pouco vamos apresentar para vocês o nosso convidado especial de hoje. Mas fique conosco, nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe também pelo Instagram. E nós também temos ali no YouTube, ali você deixa o seu like, né, para que o vídeo possa aparecer para mais pessoas. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, que é um conteúdo aí, eu tenho certeza. Então hoje a gente vai abordar aí não só a parte técnica, a parte de saúde, mas vamos falar um pouco também sobre a vida, né? Sobre a importância do esporte, a importância de se movimentar, de praticar um esporte, não somente o fisiculturismo, a musculação. Vamos mais um? Mais um. E lembrando, né, a galera, que o nosso podcast ele é televisionado. Sim, claro. O diferencial, né, nosso é esse, que ninguém mais tem esse mérito, né, ou esse know-how. Essa estrutura, né? Essa estrutura, né? Estamos no canal 7.1. Rede Super, isso, TV Rede Super para Sinop e Santa Carmen. Meu irmão, para nós é um prazer estar aqui contigo. Demorou. Obrigado por aceitar o convite. Prazer é meu. Marcão, pra quem não te conhece ainda, mano, eu sou suspeito de falar, né? Graças a Deus aí, Deus tem cuidado muito da minha vida, da nossa vida de um modo geral, e tem colocado pessoas boas no nosso caminho. Então, assim, eu fico muito feliz, irmão, assim, de verdade mesmo, de você ter aceito o convite, caminhar conosco, tanto lá na academia, a nossa parte ministerial também. E hoje eu tenho o prazer e a honra de falar também que você faz parte do meu hall seletos de amigo. Que isso, que honra, que prazer. Irmão, fala aí, quem que é você aí pra galera poder te conhecer um pouco mais. Claro. Eu botei Marcos, mas né, pode se apresentar aí, enfim, fica à vontade, irmão. Dá uma apresentação aí pra galera poder te conhecer. Demorou. Primeiramente, obrigado, Serginho, obrigado, William, pelo convite. Pra mim é um prazerzaço estar aqui, né? Eu acho que eu sou um dos poucos que estão desde o início aí acompanhando todos os episódios, né? Tá batendo carteirinha, né? Lá é um prazer, né? E poder estar aqui com vocês, usufruindo desse tempo de troca de ideia, e ainda mais falando de esporte, né? De saúde, de vários assuntos que pra gente é importante, né? Eu me chamo Marcos, né? Sou casado com a Andressa e sou pai de 3 filhos, né? Elisa... Não é pet não, né, velho? Não. Sim. Eu tenho 2 cachorras, mas eu trato como cachorra mesmo, né? Como cadelas mesmo, né? Mas eu sou pai de 3 filhos, Elisa, Isaac e Azaf, né? As 3 promessas aí que Deus nos deu, né? E sou atualmente pastor aqui da Igreja Metodista Wesleyana em Sinop e também presidente do Sinop Coyotes Futebol Americano aí na cidade. Justamente, e hoje a gente trouxe essa pegada aí, de um outro esporte, né? Semana passada a gente conversou com... É o que a gente se propôs a fazer, né? Não ficar focado só no bodybuilder, focar no esporte em si, então... Dá voz pra galera. Dá voz pra todo mundo, né? Que nós somos apaixonados por fisiculturismo, mas somos apaixonados por esporte. Qualquer ele que seja, né? Não tem como você gostar só de uma coisa, né? A gente que ama o esporte, ama qualquer esporte. Então... Isso é verdade. Porque semana passada a gente trouxe o doutor, que é do tênis. Isso. Sim. Então a gente deu uma pincelada e agora nesse episódio aqui a gente, cara, vamos falar do futebol americano aqui na cidade, né? Uhum. E o Coyotes é um time forte aqui, não é, mano? Sim, o Coyotes é um time, não só aqui, né? Ele é um dos times mais antigos do Brasil, né? Vamos considerar assim, né? O futebol americano no Brasil ele está crescendo muito nos últimos anos, né? Hoje o Brasil é o terceiro país que mais consome futebol americano no mundo. Caramba! Né? Só perde para o México e para os Estados Unidos. Então, a principal liga, né, que é a NFL, o Brasil só perde para o México e para os Estados Unidos, que são países antigão, né, que desde molecada, desde pequenininho já nasce... Que nem o futebol aqui, exatamente. Então, principalmente nos últimos anos, 10, 15 anos, aumentou muito, né, a quantidade de pessoa que assiste, que vê. Então está crescendo muito, mas o Coyotes é antes disso, né? O Coyotes foi fundado em 2008, novembro de 2008. Então a gente vai completar aí 17 anos esse ano, né? Então tem uma história bem longínqua aí já.
né, no esporte, né, e começou com justamente igual vocês falaram do podcast, né, uma galera que curtia o esporte, decidiu se unir, se juntar, e aí começaram, né, o Sinop Coyotes, e desde então, né, o Sinop Coyotes é forte, né, já foi mais forte, né, hoje a gente não está tão forte quanto nós gostaríamos e quanto já fomos. Né, você atribui isso ao quê, Marcão? Cara, é muito, vamos dizer assim, é muito difícil fazer futebol americano no Brasil, cara, por uma série de fatores, né? O primeiro fator, né, é que é um esporte amador. Eu acho que a questão do fisiculturismo também entra um pouco nisso. Então, por ser um esporte amador, a gente que se autossustenta, vamos dizer assim, no esporte. Só que a diferença do futebol americano é que a gente precisa de muita gente, né? Então você tem ali uma média num time, para ser bem competitivo, você tem ali uma média de 45 atletas. Caramba. Então você coloca aí 45 atletas, né? Uma equipe, né? Exato, todo mundo se investindo do próprio bolso e tal, aí acaba sendo muito dificultoso. Mas no Brasil não tem futebol americano profissional. Então hoje a gente tem algumas equipes, vamos dizer assim, que a gente pode considerar semi-profissionais, mas assim, profissional mesmo, hoje a gente ainda não tem no Brasil. A gente tem algumas equipes como o futebol americano do Galo, né, do Atlético Mineiro, como do Vasco, do Flamengo, do Cruzeiro, né? Em São Paulo nós temos algumas equipes também que são mais fortes, que são semi-profissionais. Tem ali alguns atletas que ganham, né? Normalmente a comissão técnica que ganha também, mas a maioria absoluta é a galera que ama o esporte e encara com unhas e dentes, né? Então isso acaba dificultando, né? Porque o apoio também é muito fraco. O apoio é fraco, porque assim, querendo ou não, é igual a gente estava falando, a gente está no país do futebol. Então, assim, qualquer coisa não ser futebol aqui não tem apoio, né? Então, por exemplo, até em Sinop a gente acaba disputando espaço, vamos dizer assim, com o futebol normal, porque o que a gente precisa é de campo, né, gramado. Então é o que justamente o futebol usa. Então na hora de pesar na balança, ele sempre vai pro futebol. Então assim, acaba dificultando pra gente nesse sentido também, né? Então são alguns fatores que pesam, né? Mas a gente continua lutando, continua batalhando, né? E, infelizmente esse ano a gente não conseguiu competir por falta de atleta, né? Número de atleta, né? Por todos esses fatores que eu tô colocando para vocês. Mas a gente competiu ano passado, a ideia é a gente competir ano que vem, né? Estamos nos organizando para isso. Então assim, as duras penas, mas vai. Eu já pratiquei, eu gosto de esporte, eu tento me inserir, ou pelo menos praticar o básico para conhecer de todos. Já pratiquei luta, já joguei futebol americano, já pratiquei até 10 dias de crossfit, porque falavam que para eu poder falar mal eu tinha que praticar, eu falei, então vou fazer. Agora eu posso falar mal, então. Ei, a galera, tem essa resenha no futebol americano dos esportes, mano? Porque a musculação com o crossfit... Então, a musculação não, porque a gente acaba tendo que fazer, né? É um braço do futebol americano, né? Mas tem esse certo preconceito mas o que a gente brinca muito lá no futebol americano é com beach tênis, né? Não tem jeito, né? Quando o cara começa a ir pro beach tênis, aí a gente desconfia. E se o cara sai do futebol americano pra ir pro beach tênis, aí, meu irmão, você esquece. Olha, eu tô olhando aqui, bicho. Pega aí. Bicho, mano. E tipo assim, é de porradeira isso aqui mesmo, né? Isso daí tudo tá manchado aí, a tinta de outros capacetes. Meu irmão, o negócio é bruto, eu nunca tinha visto, de pancada mesmo. Capacete desse aqui, velho. Parece capacete de moto com um negócio de ferro aqui na frente. O capacete em si. Moto bateu ainda, né? Então. O capacete em si, ele é leve, ele é muito leve, né? Quando ele tá desmontado, essa carcaça toda, ele é bem leve. O que é pesado mesmo é essa grade dianteira, que é justamente o que a gente usa pra, de fato, se proteger, hein? É bonita, né? Legal demais. Então mas é muito sério, né? Porque por conta da cabeça a gente sabe todas as contusões. É um esporte pro cara corajoso, né? Então, assim, cara, o que me intimidou logo que me colocaram de lateral, né? Logo que eu fui jogar. E lateral é aquele cara que não leva pancada igual. Sim. Não, então assim, eu costumo dizer que para quem olha de fora, a aparência engana, assim, porque assusta, né? Assusta mais do que verdadeiramente é. Porque assim, eu costumo,
quando me perguntam, define o que é o esporte americano, futebol americano. Aí eu falo assim, é um jogo de xadrez, porque exige muita estratégia, lógica, então é um jogo de xadrez. Assim como no jogo de xadrez, cada peça tem o seu movimento, então no campo de futebol americano também, cada atleta tem um tipo de movimento a ser feito, né? E a única diferença é que a gente é que é as peças, né? E a gente que tenta literalmente arrebentar com o outro lado. Acha que é só força, né? Só chegar então. lá e... Mas assim, bicho, você não vê um cara pequeno no futebol americano? Pior que vê, Sérgio. Ou eu que tô desatualizado? Cara, tem a gente até menor que tu, você acredita? Então tá sacanagem também, né, velho? Até, mano. Pô, é trairagem, né, velho? Não, você vê tudo, não é verdade, viu? Não, mas assim, o que eu costumo dizer, Serginho, que o que é legal do futebol americano é isso, né? Então, para quem tá nos assistindo, eu até convido, né, a conhecer mais, porque assim, o que é legal do futebol americano é isso, que eu digo que ele é o esporte mais eclético que tem, porque ele aceita todos os biotipos que existem. Então ele aceita o cara alto e magro, ele aceita o cara baixinho, ele aceita o mais gordo, ele aceita o mais forte mesmo. Ele aceita todos, mas todos que são aceitos se dão bem? Ou só aqueles que têm a estrutura mais... Aí vira, na verdade não, aí vira uma questão de você levar a sério aquele esporte, né? Porque qual que é a grande questão do futebol americano? Como cada posição tem a sua tarefa, sua característica, então, por exemplo... Né, o que a gente chama de wide receiver. O wide receiver é aquele cara que no canto do campo ele vai correr para um ponto futuro receber o passe, né, num ponto futuro. Então esse cara normalmente é magro, atlético, com muita velocidade. É um corredor. Automaticamente quem vai marcar ele tem que ter as mesmas características, porque senão vai levar a baile toda hora. Então, automaticamente, aí você já tem duas posições, que é o wide receiver para o time de ataque e o quarterback para o time de defesa, que tem essa característica mais atlética. Então, assim, eu que sou, por exemplo, mais pesado, eu quase nunca vou encontrar esse cara no campo. A única hora que eu vou encontrar esse cara no campo é se dar um fumble. O que é fumble? É quando a bola bate e respinga e ela tá viva lá no meio do campo. Quem pegar, pegou. Aí pode ser que eu encontre esse cara, mas o natural... De modo geral, não. O natural é eu, por exemplo, eu sou offensive line, né? Eu sou da linha de ataque. E os termos tudo em inglês? Tudo em inglês, né? Então, mas eu sou da linha ofensiva, vamos dizer assim. Porque eu não sei nem português direito. Trazendo para o português, eu sou da linha ofensiva. Então, os caras que eu vou enfrentar da linha defensiva são tudo, né, na mesma pegada, ou maior, ou pesado igual eu. Um é reflexo do outro. Um é reflexo do outro. Por exemplo, vocês conhecem que treinava lá na academia, por exemplo, quem eu enfrentava era o Thor. O Thor é gigantesco, mas é nessa pegada, entendeu? Então, no meu biotipo, eu vou enfrentar caras igual o Thor, entendeu? Então, assim, sempre você vai enfrentar no 1 a 1 cara que é da mesma tipagem física, vamos dizer assim, que você, entendeu? Legal. E os jogos é definido por minuto? Como que funciona? Então, são 2 tempos, na verdade, são 4 tempos, né? Na verdade, são 2 tempos divididos em 4 períodos. Então, lá fora, na principal liga, são 4 períodos de 15 minutos. E aqui no Brasil são 4 de 12. Então, 4 tempos de 12 minutos, só que aí tem um intervalo entre os 2 primeiros períodos e os 2 finais. E substituição? À vontade? À vontade. A grande questão, porque, e aí quando eu falei do número de atleta, que era 45 atletas, por que precisa tanta gente assim? Porque assim, você tem no futebol americano pelo menos 3 times dentro da própria equipe. Então, deixa eu te perguntar, são quantos na linha? Então, são 11, que estão dentro de campo, são 11. Isso. Só que aí você tem, por exemplo, 11 que são do ataque. Então, a equipe de ataque são 11 pessoas. Aí você tem 11 que é a equipe de defesa. Então, quando está a equipe de ataque adversária, é a equipe de defesa nossa. Quando está a nossa equipe de ataque, é a equipe de defesa adversária. E fora essas duas equipes, que é a equipe de ataque e de defesa, você tem a equipe que a gente chama de special teams, que são de jogadas estratégicas, principalmente as de jogadas de chute. Então, você tem mais 11 cara
né? E aí ganha por ponto. Mano, eu tô perguntando porque assim, eu sou muito leigo, velho. Tranquilo, cara. Não manjo, velho. Tamo aqui pra explicar. Aí eu sei que tem aquele quadradão. O Y. Um negócio assim. Sim. No de vocês, amador, também tem aqui? Tem o Y. E aí é gol que fala ou não? É ponto? Então, a gente tem algumas pontuações, né? A primeira, que é a mais conhecida, é o touchdown. O que é o touchdown? É quando você chega em posse da bola no final do campo. Né? Então, vamos dizer assim, na zona de proteção do teu time adversário. Quando você chega com domínio da bola nessa zona, que é o final do campo, você ganha 6 pontos. 6. Aí quando você ganha 6 pontos, faz o touchdown, você tem a opção de ganhar mais uma pontuação. Aí você escolhe. Você pode ou chutar dentro do Y, que a gente chama de extra point, é mais 1 ponto. Ou você pode tentar fazer um segundo touchdown, que aí é uma conversão de 2 pontos. Então você tenta entrar lá naquela zona deles de novo para mais 2 pontos. Aí encerra. Aí, se conseguiu 2 pontos, beleza. Então, aí vocês têm 3 pontuações já. 6, 1 e 2. E você tem o que a gente chama de field goal, que é um chute sem ser esse chute extra a qualquer lugar do campo, que vale 3 pontos. Ah, entendi. Entendeu? Então, é 6, 3, 2 e 1. Isso. Então, tem várias maneiras de fazer os pontos. Mas deve ter Exato. o quê? 2 árbitros para comandar tudo isso. Nada. Mais, né? É mais. O padrão é 7. Cara, por jogo, Você tem eu 7. não sei o tamanho. Ô Luizão, procura aí no Google aí pra nós aí o tamanho de um campo de... Porque essas são regras só. Geralmente num campo de futebol normal que vocês jogam aqui, mas num campo oficial mesmo. Oficial são 100 jardas. É 100 metros por... A jarda vai dar 0,90. Tem 120 jardas. Vai dar. Cada jarda equivale a 0,9, mais ou menos. Um campo de futebol normal tem quanto, será? 110, 100, o normal aqui, por exemplo, na região eu sei que o nosso fica 110, mais ou menos. 100 a 110, É a diferença, né? A grande diferença em campo em si não é muita diferença. A grande diferença mesmo é a largura. A do futebol americano é bem mais estreita do que a do futebol normal. Agora, em comprimento é praticamente a mesma coisa. Né? Aí você... Mas basicamente, para fazer a galera entender como que funciona o futebol americano, é um ganho de território. Então você tem 4 chances para ganhar 10 jardas. Se você ganhou 10 jardas nessas 4 chances, renovam as suas chances para ganhar mais 10 jardas. E assim vai indo. Aí até para quem assiste, né, futebol americano, sempre aqui assim no cantinho da tela, tem sempre assim, 1 para 10. Aí depois andou um pouquinho, vai ter 2 para 6, 3 para 3. A maioria entendeu? desses esportes bem antigos, principalmente americanos, é basicamente o mesmo intuito, ganho de território, né? Eles imitam muito o que eles faziam na guerra, né? Exato. E ganhando... Aí vai ganhando de 10 em 10 e vai renovando. E aí, se caso depois não conseguir, daí volta. Isso, aí se na 4ª tentativa você não ganhar as 10 jardas, a posse de bola é do time adversário. Aí para ali. E para falta, ali. Mano? Tem falta? Tem um monte. É o como que é que mais faz tem. falta no... É o que mais não. Então, mas é isso que foi isso que eu expliquei. Pra quem olha de fora, parece uma carnificina. Tipo mano. assim, não, pode fazer o que quiser, mas não pode, cara. Isso que é da hora. Porque assim, as regras são muito específicas. Então, por exemplo, você não pode, em nenhum momento você pode pegar na grade, né? No capacete, na grade do capacete, se você pegar é falta. Em nenhum momento você pode pegar por dentro, aqui eu não trouxe a proteção de ombro, mas a gente tem uma proteção de ombro. Se você pegar por dentro aqui da proteção de ombro no colarinho... É tipo no MMA, tipo, o cara não pode segurar na grade ali. Exato, não pode, é falta. Se você empurra por trás, né, nas costas, é falta. Então, assim, são vários... Se você derruba o cara que não tá com a bola, é falta. Entendeu? Tipo assim, basicamente, pra galera entender, quem tá com a bola, você pode... Se o cara tá com a bola, já era. Não tem uma referência do que é falta. Só que né? você não pode nem, como eu falei, não pode pegar na grade, não pode pegar aqui na região do colarinho. Você não pode ir com a cabeça baixa, né? Tipo touro.
Se você for com essa parte do capacete, é falta também. Você tem que sempre ir olhando, porque a proteção é justamente a grade, né? Então, quando a gente vai de cabeça baixa, o risco de concussão é muito grande. Então, tudo isso é falta. E fora segurada. Então, por exemplo, tem algumas posições que você pode empurrar, ou você pode segurar de frente. Né? Quando a gente está de proteção, de shoulder, a gente tem o jeito certo de pegar aqui no shoulder. Se você pegar de frente, beleza. Se o cara passar de você e você segurar ele, é falta. Então, assim, é muitas faltas. Parece assim que não tem, mas tem falta a rodo. Né? E aí, quando, por exemplo, o cara tá para receber a bola, né? Se ele tá aqueles que eu falei que são mais atléticos, se ele tá no período de correr e ele é atrapalhado, enquanto tá correndo, é falta. Agora, se ele faz o movimento de pegar a bola, aí ele pode ser atrapalhado. Agora, se ele não faz o movimento de pegar a bola, ele não pode ser encostado enquanto corre. E também pegou e derrubou, falta? Não, se ele pegou a bola... Não, se derrubou, para. Ah, tá. Então, por exemplo, se ele encosta o joelho, né, ou o corpo no chão, aí morre a jogada. Cara, eu vi um meme no Instagram, né, no futebol americano. Eu não sei se foi meme, se realmente isso aconteceu numa partida, mas eu só sabia que era futebol americano. Tá lá, aí o cara entrega a bola pro outro, aí ele sai andando, pô, tipo... Ah, isso aí foi real. Aí ele sai andando, como se nada tivesse acontecido. Ele bota a bola aqui, ó. Aí sai andando. Aí todo mundo fica olhando pra ele, pô. E aí quando ele passa, ele sai correndo. Quando ele percebe, o bicho dispara, mas não teve um que pegou ele, velho. Isso aí é o que a gente chama das jogadas engraçadinhas, né? Normalmente essas jogadas mais engraçadinhas, elas ocorrem lá nos Estados Unidos no ensino médio, né? Na universidade, assim, no jogo de valendo mesmo da NFL, quase não acontece. Mas ninguém tá todo mundo prestando atenção, porque né? Como o cara é profissional mesmo, o cara tem noção de tudo, o cara sabe. Agora, né, no ensino médio, na universidade, às vezes os caras fazem essas jogadas de graçola porque às vezes a molecada não tá prestando atenção e os caras fazem a festa. É igual, por exemplo, dadas as devidas... Essa daí mesmo. Dadas as devidas proporções... Ah, trairagem demais isso aí, velho. Da hora demais, cara. Legal demais. Mas dadas as devidas proporções... E essas linhas aí que marcam as jardas. Isso, aqui a cada 5 jardas tem essa linha maior e essas pequenininhas de 1 em 1. E vocês marcam no campo? Marca. Quando a gente pinta o campo, a gente marca. Marca tudo lá no... O ano passado a gente jogou duas vezes Vamos dar uma olhada Gigantão nas lá. Do Marcos jogando aí. Vamos dar uma olhada aqui nas fotos. Que isso, será que tem? Gente. Eita, nós, hein? Quem que sou eu aí, ó? Eu sou esse de camisa toda preta aí, ó, por baixo. Segunda pele preta. Legal. Aí, ó. Aí isso contra o Hawks. Não, é jogo. Esse aí foi no Campeonato Brasileiro, ano passado, contra o Hawks, lá em Rondonópolis, no Lutero Brito. Aqui é no Gigantão, contra o Miners, de Rondônia, lá de Porto Velho. Legal. Aqui no... Aí foi a entrada, o ano passado, no jogo. Aí, ó, o protetor de dente, para não perder os dentes, ó. Tem que ter. Olha o tamanho desse cara, mano. Então, aqui é a linha ofensiva, é os 5 gordões, né, que a gente fala, que é os que protegem o lançador, né. Então, aí é o nosso time ano passado, ó, da campanha do ano passado. Galera toda aí no Gigantão, aí é no treino lá no Parque Florestal. Quando eu fiz, era aí o treino no parque. É ali ainda? Inclusive a gente tá sem poder treinar, né? Por causa dos macacos lá que morreram e fecharam o Parque Florestal e até agora não voltaram. Aí é no treino, aquelas atividades de carregar os outros caras nas costas e tal. Treino, massa. Falta de treino. Aí aquela Marcão, aranha. Olha o Thor lá ali, ó. Esse é o Toro que eu falei. E tem o quê? Tem uns 2 metros de altura? Uns 1,90? Ah, por aí, mano. Não sei se 140 quilos. Até mais. Mundo, né? Já viu ele na academia, né? Maior que todo mundo. Cara, ele é grande pra caramba, mano. E joga bem? Joga bem. Porque tem cara também que é só grandão, né? Não, mas ele joga bem, mano. Joga bem mesmo. E a família aí. Eu, na época, cheguei a jogar com os caras que não eram tão grandes, mas os caras eram muito fortes. Derrubar o cara grande assim, ó.
O pequenininho lá, boladão. A minha mãe veio pro jogo, né? Olha, assistiu o primeiro mesmo, jogo, cara, nossa. Esposa, as crianças. Aí é o nosso projeto, né, que a gente tem com Coiote Juniores. Como que é essa parada lá do flag? Então, esse é o flag, ele na verdade ele é um braço do futebol americano, né? Só que em vez de ter o contato, né, com equipamento, você tem bandeirinhas e a jogada para quando arranca a bandeirinha. Então é para evitar contato mesmo, né? Então, por exemplo, para as crianças, mais né, pro educativo, nosso, no caso. não, mas tem competição mesmo. Por exemplo, agora que a Olimpíada vai ser em Los Angeles, como nos Estados Unidos o futebol americano é muito forte, eles inseriram, né, na próxima Olimpíada vai ter o flag football. Né, e aí por conta disso a gente está tendo mais ajuda, né, do governo, né, por ser um esporte olímpico. Aí esse nosso projeto com as crianças é de flag. Né, aí se você olhar, é que não vai dar para ver direito, mas aqui no fundo as crianças estão de flag, né? Não sei como é o nome dele, se ele quiser abrir o nosso Instagram dos Coiotinho, Coiote Juniores, que aí vai conseguir ver, né, a galera lá, a molecada. E a partir do quê? De uns 4, 5 anos? 6 anos. 6. Massa. Aí hoje o nosso projeto é de... Até uns 12, 13? Nada, até 17. Até 17 aí depois já vira adulto, já vira do time principal, né? Mas a gente está com esse projeto, né? Inclusive, quem tiver garotada e molecada quiser levar lá, tá à disposição aí. Né? Aí esse é o nosso projeto do Coiotinho. Aí tu consegue ver as flagzinhas, tá vendo? Do lado lá. Entendi, massa. Aí quando arranca essa flag, a jogada para. Apoio entendeu? Hoje a gente tem o nosso projeto, né? Aí uma dessas camisas aí foi a que eu trouxe para poder sortear aí pra galera legal. de presente aí. Aí foi um apoio que a gente recebeu da ADCIM. Falando em apoio, como é que vai o apoio aí da cidade em relação... Cara, que geralmente aqui o povo só apoia depois que dá certo, né? Então, assim, ser sincero, o apoio que a gente tem é bem fraco, assim. Só que, assim, o problema que eu vejo em Sinop hoje é porque o esporte, ele foi meio que escanteado durante muito tempo, né? Por conta de não ter uma secretaria específica, né? Que era junto com a Secretaria de Educação. Só acho que no ano passado, que virou a secretaria de novo, aí acaba que ficou escanteado, né? Mas fora isso, né, como eu falei, acaba que a prioridade é sempre o futebol, né? E a gente tem que sempre tentar correr por fora para tentar fazer alguma coisa, fazer virar alguma coisa, né? Aí, por exemplo, os uniformes que a gente conseguiu fazer foi através do vereador, né, o Mário, né, que nos apoiou com uma emenda do ano passado e foi o que ajudou a gente. Só que esse projeto do Coiotinho, a gente, na verdade, conseguiu apoio pelo Estado. Então, hoje o projeto, né, o ano passado a gente conseguiu, né, e esse ano renovou, que é um projeto que se chama Pontos do Esporte. Então, no estado todo, no ano passado tinha 40 projetos, o nosso estava dentro dos 40. E esse ano acho que subiu para 70 e o nosso ainda está dentro. Então, assim, a gente recebe a verba específica, né, para comprar uniforme, né, tem um valor mensal para o professor, né, e aí a gente consegue tocar o projeto dos juniores, né. Agora, com a questão do principal, né, do futebol americano, mesmo acaba sendo mais dificultoso porque é muita gente, muitos recursos que precisa, né? E como eu falei, como a Sinop ficou meio escanteado com essa questão do esporte, então, por exemplo, a cidade desse tamanho não tem um ônibus ainda. Basicamente, entendeu? Então, cada um tem que bancar o seu e ainda fazer uma vaquinha para bancar Exato. A viagem. Não, aí o que a gente conta é com parcerias, né? Então, né, por exemplo, até agradeço a Treine-se, hoje é uma parceira do time, né? A gente consegue, né, desenvolver muitos atletas ali na academia por conta dessa parceria. A gente tem outros parceiros que injetam, né, patrocínio direto, né, que é o que a gente consegue fazer, movimentar assim. Aí a gente conseguiu, o ano passado a gente conseguiu uma emenda só, bem irrisório diante daquilo que a gente precisa, né? Então, assim, por exemplo, para tu ter ideia, né, o custo de viagem, por exemplo, quando a gente tem para Cuiabá ou para Rondonópolis, gira em torno de 15 mil. E um custo mensal de manutenção. Não, se tu for querer... Se a gente fosse querer ter igual os outros times têm, uma comissão técnica mesmo aqui, né, contratada, e aí precisaria de no mínimo uns 20k no mês, entendeu?
Então, assim, caro também. Não é muito fácil. Isso que acaba dificultando, entendeu? Então, assim, a gente conseguir girar toda a temporada, assim, é um desafio. Desafio o tempo todo, né? Com certeza. Mas a gente é maluco, cara. Depois... Gosta, né? Eu falo com a galera, depois que tu bate cabeça a primeira vez, a gente diz assim, né? Depois que tu pega o capacete, tu dá uma outra capacetada. E aí tu sai tranquilo, viu que nada aconteceu, parece que um bichinho te pica e já era, meu irmão. Vira paixão realmente, né? Já era. E tu faz de tudo por esse esporte. É isso aí, pessoal. A gente trocou uma ideia aqui para entender mais, né, como é que funciona o futebol americano. Falamos também sobre o flag aqui, a história do Coyotes. E nós gostaríamos de agradecer aos apoiadores aqui do nosso Treine-se Cast. Nós temos a Academia Treines, primeira academia 24 horas de Sinop. E galera, realmente nós funcionamos 24 horas por dia, 7 dias na semana, tá? A gente não fecha. Então você que está nos assistindo e nos ouvindo, não tem desculpa, literalmente, para você poder começar a treinar. Então a gente resolveu o seu problema. A academia fecha. Não, a academia está funcionando 24 horas. Quer ir lá no sábado, 3 horas da manhã. De sábado, a academia está aberta, está funcionando. Forma de pagamento, né? Mas meu filho, né? Porque tem uns caras que são bons em dar desculpa. Não tem problema, a gente tem espaço kids lá também. Temos monitoras de segunda a sexta, das 16 horas até as 22 horas. E no sábado, a Josi, que é a nossa monitora lá, ela chega às 8h30 da manhã e fica até as 14h30. Tá? Nos demais horários, você pode levar seus filhos, mas lembrando, se ele for ali menor de 3 anos, tem que ter um acompanhante, um responsável. E se ele for um pouquinho maior ali e conseguir ficar, não tem problema, desde que fique no espaço kids. Então, ali, o problema de horário, o problema dos filhos, a gente resolveu. E a questão de pagamento. Então, hoje nós temos um plano aí super acessível, onde você vai pagar a sua primeira parcela por apenas R$ 5,90 e as demais parcelas de R$ 149,90. E a gente facilita até no boleto, né? Às vezes você está passando uma situação ali delicada, está sem o cartão de crédito ou não quer utilizar o limite do cartão de crédito, a gente facilitou a sua vida. Tudo isso para que você possa iniciar a treinar ou de repente volte a treinar para que tenha uma vida mais saudável, né? Possa ir cumprir o seu mandato na sua vida. Então essa é a nossa intenção, te dar a oportunidade. Eu tenho certeza que você vai ser bem atendido. Lá nós temos excelentes profissionais, tudo que a gente se propõe a fazer sempre com muito amor e muito carinho. Então, Treine-se a Academia 24 horas de Sinop. Nós temos mais quem de apoiadores aí. Vila 50, do nosso colega e amigo Diegão. Então, é roupa casual, vestuário, né? Segmento de vestuário. Roupa para as mulheres, tá? Então, você escaneia, pega o seu celular, aponta aí o QR Code. Você lê esse QR Code, você vai direto no Instagram deles e lá você vai ter todo o contato lá. Eles também trabalham com locação de roupa, tanto para casamento e aniversário também. Nós temos, quem mais de apoiadores? O Luizão dormiu aí no ponto aí, perdeu os apoiadores. Depois ele passa aí pra gente aí, a gente vai passando o restante aí. Marcão, falamos aqui um pouco sobre o esporte. Mano, conta pra nós aí um pouco da tua infância, da tua relação com o esporte. Tu sempre gostou de praticar esporte? Tu tem um sotaque diferenciado. De onde é que tu veio? Tá perdido aqui em Sinop há quanto tempo? Tamo aí. Fala aí. Conta pra nós aí que eu tô curioso. Cara, é difícil tu achar um sinopense, né? E quando eu descobri que ele era sinopense, eu falei, caraca, acho que é um dos primeiros, né? Porque ou todo mundo veio de fora, né? Mas assim, eu sou natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Mas saí de lá bem moleque, saí de lá com 7 anos. Na verdade, tinha saído antes com 3, aí voltei com 6, depois com 7 anos saí de vez e nunca mais voltei. Então, rodei o Brasil. Petropolitano, exato. Cara, aí rodei o país aí, né? Porque meu pai também era pastor e na nossa igreja tem o sistema da itinerância, então de vez em quando troca. Sempre wesleyana? Sempre wesleyana. Legal. Então morei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Assis, interior de São Paulo, Presidente Prudente, interior de São Paulo, né? São Paulo capital, Guarulhos, né? E agora Sinop. Então, tô há 7 anos, vai completar em janeiro 7 anos que estamos aí em Sinop. E viemos por conta da transferência da igreja. E você veio de qual cidade antes? Estava em qual? Estava em São Paulo, capital.
Caramba, diferença, hein? Que mudança, né? Cara, mas pra mim foi uma delícia, pra ser sincero. Ainda mais na época que eu tô, que é meninada nova, né? Segurança, qualidade de vida, ver eles crescerem. Crescer com quintal, com podendo ir livre na rua, nas pracinhas aí da cidade, qualidade de vida é bem diferente. Mas assim, a minha relação com o esporte, cara, eu sempre fui aquele cara que amava assistir qualquer coisa, cara. Então, até minha mãe e minha irmã ficavam com raiva lá em casa, porque assim, o que tinha eu tava assistindo. Então eu assistia tênis, assistia futebol americano, beisebol, basquete, vôlei. O que tava passando de esporte Fórmula 1 no domingo. Fórmula 1. Mano, assistia tudo. Eu sempre fui perdendo. Sempre fui de assistir, né? Não, dessa vez não. Hoje não, né? Igual o cara lá. Né? Então eu sempre assisti muito. Então sempre gostei muito de esporte, né? Sempre gostei de praticar, mas nunca fui um expert assim em praticar. Muito por conta de que eu sempre fui acima do peso. Sempre, né? mano? Sempre, mano. Eu acho que a última vez que eu me lembro magro foi quando, né, eu tinha lá meus 5, 6 anos, cara. Porque eu pego minhas fotos assim, é tudo gordinho. Mas a tua família é toda gordinha? Então, acho que tem a questão hereditária, né? Meus pais sempre foram, né, acima do peso, né? Minha família toda. Mas também assim, velho, eu não sei porquê, mas... Os evangélicos, vamos falar dos evangélicos Sim. de um modo geral, assim, vamos falar da nossa religião aqui Sim. em específico. Parece que os caras não gostam de treinar, pô, os caras gostam de comer, velho. É que a gente não bebe, né, cara? A gente come. Pois não, eu também, eu me enquadro nessa Já ouviu isso, né? Crente não bebe, mas come. Meu irmão! Cara, então, mas na verdade, assim... Mas não é nenhum problema de saúde, isso é mais uma influência... Então, eu acho que é assim... tem gente que usa de muleta, né? Tem um texto na Bíblia que diz assim, que o exercício físico é pouco proveitoso, né? E aí tem a galera que pega esse texto fora de contexto e usa de muleta. Não, no exercício é pouco proveitoso. Só que quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está falando em comparação à piedade. Ou seja, os exercícios espirituais, a questão da oração, a questão da leitura bíblica, que o Paulo está falando no sentido daquilo que você vai plantar, vamos dizer assim, para a eternidade. Aí você compara o exercício físico, não faz sentido. Que é para a questão terrena, ele é pouco proveitoso. Só que aí a galera pega esse texto fora de contexto, não, é pouco proveitoso. Então não, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, não resolve e tal. Só que assim, eu vejo que de um tempo para cá, Serginho, eu acho que tá mudando essa visão, cara. Glória a Deus por isso. E eu vejo que tá começando principalmente pela vida dos pastores, dos sacerdotes, né? Eu tenho visto uma galera muito forte, assim, né? Principalmente no país, né? Que tem sido influência positiva, no sentido de, cuidar do templo do Espírito Santo, entendeu? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então a gente tem que cuidar. Até para você conseguir ter um ministério mais longínquo, né? Mais tempo, conseguir ser ativo, conseguir fazer aquilo que Deus tem através da tua vida, é necessário saúde. E automaticamente a gente sabe que o esporte faz parte disso. Então, assim, eu sempre gostei de esporte, mas eu sempre fui aquele cara que gostava de esporte da televisão. Então eu sempre fui muito sedentário, sempre fiquei muito em casa. Eu acho que o fato de eu ter crescido a minha adolescência em São Paulo afetou. Entendi. Porque não tem como tu fazer esporte na rua, é perigoso, ainda mais o bairro que eu cresci era um bairro relativamente perigoso. Então tu acaba ficando dentro de casa, já tem a tendência hereditária, e aí sempre fui gordinho, né, com isso. Mas sempre gostei de esporte, sempre bati minha futebol ali e tal, nunca fui um craque, mas gostava de jogar. Tá ali na resenha, né? E tal, aí às vezes que é gordinho vai pro gol, não tem problema, né? Ia pro gol, né, animadão, né, no futsal jogava muito de fixa, né, e animadão, beleza. Então praticava esporte, mas nunca era ativo, nunca fui ativo assim, constante e tal. Então assim, eu brinco que até hoje... Mas essa chave virou na fase adulta? Cara, virou quando eu entrei no Coyotes, mano. Foi em 2020, né? Eu já tava aqui em Sinop. E aí foi quando... Porque tu já... Eu não sei se tu mandou foto pra mim. Gordão. Gordão, não. Não mandou, né? Não
Depois vê se tu acha. Tem lá, tem no meu Instagram, lá nos Rios, deve ter um antes e depois lá. Vamos dar uma stalkeada no Instagram aqui do Pastor Marcos? No meu Rios lá, deve ter algum antigo lá. Olha lá, vamos lá. Marcos. Vai no Rios ali que deve ter um antigo ali. Pode ir pra cima, que tem coisa pra caramba. Não, né? A gente é ativo na... Tamo em casa. Olha lá, ó. Até hoje eu não entreguei, velho. Eu nem fiz a final. Que isso, ó. Tem um áudio, tem um áudio. Entrando numa rentão, né, velho? O pastor lá já ganhou. Então, assim, aí a chave virou, eu tava com 30 anos, foi quando eu virei 30 anos. Vamos dar uma olhada, vamos ver se vamos ver um vídeo dele. Vai ter uns vídeos que eu tava mais magro que eu tô agora, aí vai me prejudicar, né? Mas pode descer mais, cara, pode descer mais. Vai. Ali é os melhores momentos da temporada, depois que quiser ver. Mais um pouquinho. Pode descer mais um pouquinho. Aqui, ó. Isso, olha aí. Aí foi quando eu tava triste, mano. Meu Deus. Tava grandão mesmo. Olha a diferença, mano. E aí foi quando eu melhorei bem aí, alguns anos atrás. Mano, e essa diferença... Foram quantos quilos? Então, aí lembra o tempo? Teve acompanhamento ou foi só na raça? Sim, como que foi? Aí o que aconteceu? Lá com meus 30 anos, isso foi em 2019, né? Eu comecei a, ter muita dor de cabeça, assim, né? Aí fui fazer os exames lá e vi que tava tudo desregulado e principalmente a pressão. Tava hipertenso já. Com 30 anos? Com 30 anos. Aí eu tava ali com meus... Já tava beirando uns... Cara, que eu lembro, eu parei de pesar com 140. Tu tem quanto de altura? 1,80? 1,82. Então eu imagino que eu deva ter chego ali a uns 145, 148. Só que assim, se tu olhar ali essa foto aí, cara, não tem nada de músculo. É só banha, mano. Então foi 145 de só... Não tinha massa magra. Não tinha massa magra nenhuma, entendeu? Então, assim, aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Só que eu tava com 140 quilos. Aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? E pra você ver, né, que às vezes o povo acha que fazer esporte esporadicamente ajuda. Mas não ajuda, atrapalha, né? Jogar bola uma vez por semana faz mais mal do que você fazer uma caminhada todo dia. Exato. Então, às vezes a pessoa fica nela, mas eu jogo bola 3 vezes na semana, mas eu jogo beach tennis, não sei o quê. Não adianta, precisa ter uma regularidade, né? Não. Aí, cara, eu tava com 140 quilos. Aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu já assistia o futebol americano, sabia que tinha os caras gordão. E aí, bem na época, apareceu pra mim a seletiva do Coyotes. Eu falei, cara... É o meu esporte, porque pesado desse jeito que eu tô, e eu sempre fui aquele cara que eu curtia estar na galera. Eu nunca fui, como eu era sedentário, para tu começar um esporte sozinho, era difícil. O esporte coletivo ia te ajudar mais. Aí o coletivo me ajudou mais. Aí foi quando eu entrei no Coyote. Em 2019. Só que aí eu entrei no Coyote, 2019, comecei empolgado e tal. Aí veio a pandemia, aí quebrou tudo, né, 2020. Aí, se eu não me engano, esse daí é 2021 ou 22, quando eu emagreci bem mesmo, assim. Mas aí eu fui por conta própria, assim, né? Aliado ao futebol americano, obviamente, né? Mas junto com... Foi o quê? Foi uns 20 quilos, 25 quilos que tu perdeu? Até... Eu cheguei a 111, mano. 111. De 145 para 111. 30 quilos. Mas hoje, assim, a gente sem fazer exame, sem fazer medição, sem fazer nada... Pela tua estatura. A gente fala o nível do tutano do cara, né? Porque às vezes o cara é muito magrinho, mas às vezes você vê que o cara é mais forte. A gente entende que a estrutura dele nunca vai ser pequena. Não, não adianta. Já você olha pra mim, o meu apelido era filé de asa de passarinho, velho. Porque, mano, pode comer o que for, pode tomar o que for. Mano, dá trabalho pra... Opa, pelo menos, tem alguém passando ali e tal, entendeu? A tua estrutura já é grande. Sim. Então um cara de 1,80, 1,82, tu tá quantos quilos hoje? Hoje eu tô com 125. Não parece.
Porque tem muito mais músculo que antes. Entendeu? Então, e aí parece, comparado com aquela foto ali, eu tenho assim, muito mais massa magra. Olhando assim, eu falava que tu tava com 110 quilos. Não, tô entendeu? Com 105. Entendeu? Só que proporcionalmente falando, então adquiriu mais membros inferiores. Sim. O tutano do mocotó é dessa grossura, entendeu? Na verdade também precisa ter esse peso, não pode pesar. Então, no esporte eu preciso. Aí eu tô até num dilema, pensando se eu vou manter pra jogar outra temporada ou se eu vou baixar mais pra tentar, e aí qualquer coisa mudar de posição, entendeu? Cara, mas olha como é que é importante, pessoal, você que tá nos assistindo. Marcão, cara, teve a vida toda sedentária, né? Os pais são pastores, então vivia mudando muito, morava na Grande São Paulo, então consumia muita televisão, celular, né? E não conseguia ter uma vida ativa. Então, em 2019, com 30 anos, por aí, quando chegou aqui em Sinop, né? Um pouco depois de chegar em Sinop, encontrou no futebol americano o primeiro passo. O primeiro passo, um mecanismo para ele, porque ele já visualizava. Opa, não tô saudável, cara, não tô bem. Foi fazer exame, tudo desregulado. Sim. Então, o que pegou e fez? Cara, achei aqui no futebol, emagreceu mais de 30 quilos aí. E na verdade, e aí, por exemplo, hoje eu sou ativo na academia, vocês sabem, eu tô lá todo dia. Lá. Só que assim, o que me fez ir pra academia foi o futebol americano. Legal. Porque aí eu fui pro futebol americano, e aí no futebol americano tem a necessidade de ter força. Então você precisava fazer academia. Hoje, foi o que fez. Hoje já virou a chavinha. A musculação faz parte do seu dia a dia. Faz parte do meu dia a dia. Se não tiver o futebol americano, vai ter obviamente. Né? Legal. Então, assim, mas o que eu digo que é legal, o que tu tava falando do primeiro passo. Então, tipo assim, eu não... Que às vezes, que é o que eu falo com a galera. Às vezes a galera não faz nada porque não consegue fazer sozinho. Arruma um esporte coletivo, entra, depois vai avançando, cara. Não sei se vai treinar com alguém na academia. Não sei se você concorda comigo, mas primeiro, parar de romantizar o cara que tá... Cara, se olhou no espelho, viu que tá assim... Não precisa nem tu passar no médico pra tu... Não é questão de se aceitar, né? É questão de ser saudável. É funcional, ter uma saúde, ser referência pros filhos. Até na última, umas semanas atrás, vocês mostraram um pedacinho daquela conversa do... Esqueci o nome dele, aquele personal com 15 gordo. Uhum. Tá, o Guto. O Guto. Cara, aquele lá, eu assisti o vídeo inteiro, aquilo lá é fantástico, porque é justamente o que ele mostra. Às vezes a gente usa de muleta, cara. O gordo, ele usa de muleta a gordofobia, o se aceitar, por conta de não ter uma postura, não ter uma atitude. Então, assim, tipo assim, se tu me perguntar, Marcos, tu era feliz gordo? Gordão daquele? Cara, era. Por quê? Porque como eu sempre fui gordo, eu sempre fui aquele cara que, por exemplo, tu é da igreja, sabe, tu também já foi, aqueles retiros. Normalmente, como que o gordo entra na piscina? De roupa, tudo coberto. Quando entra, de roupa. Quando entra, de camiseta. Mano, eu sempre fui o contrário. Eu sempre fui aquele gordinho, eu chegava com os gordinhos tudo de camiseta, já arrancava a camiseta, pulava, entendeu? Então, eu sempre fui muito tranquilo nessa área, assim. Então, tipo assim, sempre me aceitei e sempre, de verdade, sempre fui feliz. Nunca fui triste pelo fato de ser gordo. Galera me zoava à vontade. Bem tranquilo. Tal do bullying, né? Hoje em dia. Bullying. Se fosse bullying na minha. Se fosse morrer por bullying, já tinha morrido, né? Então, tudo que é apelido que tinha de gordo, de ativo, então, mas sempre levava na esportiva, entendeu? Então nunca foi uma questão de autoaceitação. Eu não fui pro esporte para me aceitar, para ser mais feliz. Não, eu fui porque, cara, eu vi que gordo eu não ia chegar muito longe, né? E aí quando vocês dois são pais também, quando tu é pai, vira uma chave. Tu para de se preocupar só com você, tu tem pessoas, né, que depende de você agora. Então, cara, quando tu começa a refletir, tô todo esculhambado, com criança, né, podendo ter uma vida longínqua com eles, ou ser interrompida do nada por conta de saúde, né, de peso, aí foi quando virou a chavinha. Porque ainda mais a tua profissão, né, cara? Porque é um chamado, é uma parte vocacional,
e você hoje vive 100% da obra, Sim. né? Então você não é um pastor que tem sua empresa ou tem seu trabalho e no final de semana não, hoje é 100% Sim. da igreja. Então, cara, você é o 100% resolvendo o problema, velho. Sim. Pastor, ele vai... O que é o pastoreio na prática? Vai pegar lá as pessoas que estão próximas, os amigos, os conhecidos, e parece que tem um imã para problema, cara. É um imã, né? E aí, né, à toa, já com 30 anos, já careca, já, e desse jeito, parece que... Cara, tá meu sonho era ter cabelo branco, cara. Esse sonho, só se for na barba. Porque agora não rola mais. Então, porque assim, é o tempo todo resolvendo problemas das pessoas, né? E tendo que servir as pessoas ali o tempo todo, que esse é o chamado que Deus espera dos seus filhos, ainda mais nessa posição que Deus tem te levantado. Então, meu irmão, a gente até brinca os memes, né? Ah, mulher de pastor, toda não sei o quê. Ah, o cara... Como é que é ser pastor? É de boa? É de boa. Ele todo arrebentado com 25 anos. E aquilo ali, aqueles memes ali, sim, ele é a realidade de quem vive nos bastidores. Né? Então, assim, não são todas as pessoas que têm a oportunidade de conviver ali com o seu pastor, ou que tem um colega, um amigo pastor. E a gente sabe das dificuldades que é, cara. Então, se não tiver uma válvula de escape no esporte, sim, e ter esse discernimento e esse posicionamento que você tem, cara... Não, e é bom, cara, porque aí eu brinco que no futebol americano eu consigo te contar as raivas, né, do capeta. É verdade. deixa eu dar uma aqui. Né, até a galera lá do time brinca, né, que às vezes quando a gente tem no treino X1, né, que a gente chama, que é as atividades, os treinos ali específicos 1 contra 1, aí os caras ficam, pastor, ele falou que é ateu, ele falou que... falou que não acredita em Jesus, pastor, só pra na hora do... Então, vamos assim, pegar, vamos dar uma motivada. Né? Dar uma motivada. Mas assim, eu acho que precisa virar essa chave, né? Entender, cara, que o principal é a sua saúde. Então, assim, na minha vida, Serginho, principalmente nesses últimos anos, eu sou um cara que poderia estar melhor do que eu estou hoje, eu tenho consciência disso. Só que, assim, eu dou passos pequenos, mas passos que eu consiga manter, vamos dizer assim. Né? Então, eu viro uma chavinha e aí eu espero essa chave virar de vez, consigo manter, aí eu penso em virar outra chave, né? Então, por exemplo, há 8 anos que eu não bebo refrigerante, por exemplo. Então, foi a primeira chave que eu virei. Até falei no comentário num podcast aqui, que foi um dia que eu falei, pô, eu não quero que meus filhos bebam refri. Mas, cara, se eu não quero que eles bebam refri e colocar o refri na mesa, não vai rolar. Não faz sentido. Né? Porque é o exemplo que arrasta. Aí eu falei, então eu vou parar. Então, parei. Aí depois de um tempo parei de tomar açúcar no café. Aí depois de um tempo tu melhora a alimentação, deixa de comer algumas coisas que você comia. E aí dou passos lentos, vamos dizer assim, mas de uma forma que consiga ser constante, né? Porque como eu sempre fui gordinho, eu já fiz aquelas doideiras, né? Aquelas loucuras. Já moleque... Que faz ficar pior que tava, tá, né? Doido, aí tá o efeito sanfona, meu Deus do céu. Né, por exemplo, mas já fui aquele cara com, por exemplo, 19, 20 anos, já fui endocrinologista, tomei um monte de remédio que passa, aí tu emagrece rapidinho. Só que aí tu para de tomar o remédio, meu irmão, engorda. As doutoras falaram sobre isso, né? O remédio sim é um aliado, o remédio sim ajuda, o remédio sim faz a diferença. Mas se não tiver a mentalidade, virar essa chave, tem que cara, educar a mente, né? Não vai. Já fui aquele que também fez aquelas dietas malucas, já fiz, por exemplo, a Ducan, que só podia comer proteína, né, arroz. É legal, tu emagrece pra caramba, mas tu não aguenta, mano, sustentar, entendeu? O psicológico fica daquele jeito. Então, tipo assim, tem muita coisa assim que aí eu prefiro hoje dar passos menores, mas manter esses passos. Né? E eu tenho uma frase que eu acho que é a frase que eu sigo, né? E é uma realidade, que diz assim, que tudo que você decide é o que fica. Se você decidiu algo, mano, vai ficar. Agora, enquanto tu não decidir de fato, qualquer coisa vai te atrapalhar naquilo que você se propõe a fazer, né? Então, por exemplo, eu acredito, vamos supor que o amor é uma escolha. Então, você escolhe amar, teus sentimentos vão em prol daquilo, o teu relacionamento vai em prol daquilo, o seu esforço vai em prol daquilo. E eu acho que nessa área de saúde, de esporte, é a mesma coisa. Se você decidir, tá decidido, entendeu?
Então, assim, não importa se o outro não vai estar, tu vai estar lá, não importa se o outro não vai fazer, você vai fazer e vai para cima, né? Então, acho que é muito essa questão de decidir realmente, né, se propor a algo e vestir a camisa, né? E aí, que nem até tem um exemplo em casa nisso também, né? Vocês conhecem a minha esposa, a Andressa, que nem a Andressa descobriu há 3 meses atrás que ela tem o Hashimoto, né? E aí a médica orientou ela a não comer mais glúten e nem açúcar, né? Por conta do Hashimoto. Então, cara, faz 3 meses que ela não põe um açúcar na boca, entendeu? O que é esse negócio aí que ela descobriu? É na tireoide, né? Sei lá o que de Hashimoto. Eu também não sei ao certo, mas eu sei que inflama, deixa o corpo mais inflamado e aí retém líquido, atrapalha de emagrecer e tal. Então aí há 3 meses que ela não põe açúcar na boca e ela vai, que nem viajou esse tempo atrás lá no hotel, aqueles bando de doce, né? Decidiu, mano, acabou. Então, e eu vejo muito isso que nem no teu esporte, né, cara? O cara pode ser aonde que o cara for, o cara, mano, tá lá com a marmitinha dele. Eu brinco. Frango e... Ô, pastorzão, eu brinco o seguinte, fala, se o cara que ainda não conhece a Jesus, não serve a Jesus, o cara é bodybuilder, ele, por natureza, ele já é um cara disciplinado. Sim. No dia que ele tiver um encontro com Jesus, cara, esse cara vai dar bons frutos, porque a disciplina dele, se ele aplicar metade da disciplina dele em ter conhecimento, em relacionamento, mano, o cara vai embora. Sim. Porque a disciplina é a base. O cara entendeu isso, ó, bicho, preciso melhorar, preciso decidir, preciso cuidar da minha saúde. Vamos buscar ajuda aqui, né? A sua foi esporte coletivo. Pô, sim, cara, top demais. E é o que eu falei, deu o pontapé inicial. Então hoje eu me considero ativo, né? Principalmente na musculação. Mas por quê? Porque lá atrás eu decidi dar um pontapé inicial, entendeu? E no início ia todo dia na academia? Obviamente que não, cara. Ia um dia sim, 3 né? dias não, né? Principalmente no início que fica todo dolorido, fala, cara, isso aqui não é pra mim, não. Aí até que tu vira a chave. Hoje, quando eu não saio dolorido, aí que eu vejo que esse treino não serviu pra nada. É igual ontem. Pensa no treino fofo de ontem, velho. 3 exercícios, meu Deus do céu. Aí se tu no outro dia não tá sentindo dor no que tu fez no dia anterior, tu fala, cara, não serviu pra porcaria nenhuma. Não serviu, não. Então, mas tudo uma questão de escolha, de decisão, de ir pra cima, né? Entender aquilo que é importante realmente. E é o que eu tô falando, cara. Eu acho que e eu percebo que eu tenho muito mais disposição que eu tinha antes, eu tenho muito pra pregar, mais... né? Não, totalmente diferente, cara. Mano. Totalmente diferente. Que nem eu sou um cara que suo muito, mano. Eu transpiro demais. Cara, e eu continuo transpirando muito. Mas, cara, quando eu tava daquele tamanho lá, meu Deus, cara. Você tá doido, cara. Parecia que eu tava debaixo de um chuveiro, sabe? Acabava a pregação e encharcado, literalmente. Entendeu? Ainda mais nesse calor gostoso desse nome. Fresquinho aqui. Bem fresquinho. Então, assim, mas tu percebe que tudo vai melhorando, né? Tudo vai mudando, né? Vai avançando, né? Então... Legal, vamos dar uma virada de chave aqui no nosso bate-papo. Cara, 1 hora já de programa, bicho. Meu Deus, cara. Tá doido, tá voando hoje, né? Caramba, tá muito rápido. Falamos aqui sobre essa tua relação, né, do esporte, como que começou e tal, enfim. Damos uma pincelada também aqui sobre o que é o futebol americano, como que surgiu. E agora, ô Marcos, vamos falar aqui sobre o teu chamado pastoral e a tua vida ministerial. Né? Como conciliar ser pastor, você está graduando agora em economia também, e esposo, pai, atleta, presidente do Coyotes. Cara, me ensina aí que eu preciso aprender. Cara, quando tu souber o segredo, me avisa. Me avisa também que eu não sei, não. Como que começou essa tua chamada ministerial, pastoral aí? Cara, na verdade eu tentei fugir, né? Começa assim, tentando fugir. Porque pelo fato do meu pai ser pastor, né, eu vi muita coisa na vida do meu pai que... as dificuldades, né, as lutas que ele enfrentou, então você acaba querendo não passar por isso, né? Então, na minha mente, né, quando eu tinha ali meus 17, 18 anos, né, eu sabia, na verdade eu já fui chamado desde cedo, né? Primeiro começa com aquela frase que
todo mundo fala, você é o filho de pastor, você é muito parecido, você vai ser pastor também, desde molequinho. Aí eu sempre ficava com aquela frase, não, filho de pastor não é pastorzinho, filho de pastor não é pastor. Né, molequinho, né, ficava, não vou ser pastor nada. Né, e eu conheço outras filhos de pastor que abraçaram isso e tomaram, e eu não, sempre fui ao contrário, não, vou ser pastor não, vou ser pastor não. E aí, molequinho, foi assim, desenvolvendo e tal. No início da minha adolescência, ali, 13, 14 anos, eu fui chamado, realmente. Recebi um chamado de Deus, mas fugi. Né? Essa é a real. Fugi, não queria de jeito nenhum. E ali, com meus 17, 18 anos, naquela fase de decidir o que vai fazer, qual faculdade fazer, aí eu já tinha bolado na minha mente o plano, né? Falei, não, na época eu queria fazer arquitetura, né? Gosto muito dessa área de construção civil e tal. Aí eu queria fazer arquitetura e na minha mente eu falei, não, já que eu tenho chamado, eu vou fazer arquitetura. E aí durante a noite, né, eu faço ali teologia e tal, fico aqui de boa. Na época eu morava em Presidente Prudente. E aí beleza. Cara, só que aí na Presidente Prudente na época tava igual aqui em Sinop. Que aonde tu passa, qualquer loja que tu passa tá precisando de atendente, de vendedor, né? Então eu falei, cara, vai ser de boa, eu consegui um emprego, vou ficar por aqui. Cara, eu mandei currículo pra cidade inteira. Deus já tinha travado. Ninguém me contratava, cara, nem pra ser qualquer coisa da empresa, mano. Nada, mano. Ninguém me contratava pra nada, pra experiência, nada. E aí aquilo começou a virar, e aí eu comecei a prestar os vestibulares. Todos os vestibulares que eu podia pagar, eu não passei. Os que eu não podia pagar, eu passava. Aí e tal, e ficou nesse dilema e tal. E aí, beleza. E aí, tipo assim, aí foi na época que surgiu a primeira onda do ProUni. E aí abriu a inscrição do ProUni, né? Nisso que abriu a inscrição para o ProUni, pela minha nota do Enem. Se eu tivesse me inscrito pelo ProUni, eu poderia fazer o curso que eu queria na cidade lá. Certo. Só que aí, na semana ali do ProUni, da inscrição do ProUni, eu viajei para São Paulo. E nisso que eu viajei para São Paulo, eu comecei ali a ter uma experiência com Deus e tal. E aí até que eu falei assim, Deus, é o seguinte, ó, se o senhor quer que eu seja pastor mesmo, eu vou te dar uma condição. Eu falei assim, ó, o diretor do seminário, que eu conhecia, né, era amigo do meu pai, falei assim, o diretor do seminário vai me procurar, olha a petulância do moleque de 18 anos, né? O diretor do seminário vai me procurar e vai falar que tem uma bolsa integral para mim que está me esperando. Essa foi a minha oração, assim, com Deus, né? A tua condição, a minha condição. E aí, nessa viagem, lá no evento que a gente estava, o diretor do seminário foi até mim e falou, olha, Marcos, eu estou te esperando no seminário interno com a bolsa integral e tal, tu não vai precisar pagar nada. Então, tipo assim, ali eu entendi que era realmente Deus me queria por completo, e aí, nesse seminário era integral, né? Foi aonde eu fui, né? Que aí eu tinha que ir de Malicuia e viver lá os 4 anos, que é o sistema internato. E aí foi quando eu entendi realmente, aí eu abri mão das outras coisas. Aí por conta dessa experiência que eu tive, eu não me inscrevi no ProUni. E que nem como, né? Que aí eu não me inscrevi, aí também nem tive ali a dúvida, né, de poder graduar. E aí aceitei o chamado e fui, me entreguei. Então ele tinha 19 anos. Aí quando eu entrei no seminário interno, eu estava com 19 anos. 20, 21, 22, saiu com 23 anos. Saí com 23, me formei com 23, fui consagrado pastor com 25. E aí estamos aí há cuidando de 10 anos já. Só tenho 35, tá, gente? Parece mais, mas é só 35. Vamos aproveitar como pastor, né? Fala pra gente a relação entre fé, disciplina e saúde. Então, eu acho que, por exemplo, eu dei a pincelada lá do texto de Paulo. Eu acho que é uma questão de você entender que, por exemplo, a minha linha teológica, né, é que o ser humano é um ser tricotômico. Então, o que isso significa para quem nunca ouviu a expressão? É que o homem ele é dotado de corpo, alma e espírito. Perfeito. Então, nós temos as três áreas. Cara,
na minha visão, você só consegue fazer algo bem, espiritualmente falando, se o seu corpo está bem, se a sua alma está bem. Perfeito. Você só consegue fazer algo no corpo se a sua alma e o seu espírito está bem. E se você só consegue fazer algo relacionado à alma se o teu espírito e o teu corpo está bem. Porque não tem como você desvencilhar um do outro. Então, por exemplo, se eu durmo mal à noite, vamos supor, e eu tenho que dar aula na escola dominical no outro dia, mano, eu não vou conseguir dar aula direito, mano. Por mais que seja uma atividade pastoral e espiritual, como eu não dormi bem à noite, no outro dia não vai rolar, mano. Não vai ser como teria que ser. Então, assim, eu acho que o grande problema é quando as pessoas elas querem desassociar esse ser que é desassociável. E que não tem como você desassociar. A gente vê muito na igreja a galera cuidando muito do espiritual. Sim. E negligenciando a parte do físico. Tanto do físico quanto da alma. Do psíquico, né? E quem não ainda, né, não teve uma experiência com Deus, ou que ainda não definiu, ainda tá ali meio que, igual a gente fala, né? Tá em cima do muro ainda. O cara às vezes cuida demais do corpo. E também não cuida do espírito. E aí não entende o porquê das coisas não acontecem. Então, e aí é por isso que eu acho que quando você entende, e essa é a minha visão, quando você entende que você é dotado desses três, você precisa se preocupar com os três. Então, por exemplo, não adianta também eu estar bem fisicamente, eu estar bem espiritualmente, e eu estar com meus sentimentos, com a minha alma toda destroçada, entendeu? Eu estar numa síndrome do pânico, eu estar com depressão, né? Ou eu estar com algum problema psicológico, mental, e a gente precisa desassociar. Por exemplo, durante muito tempo foi dentro da igreja evangélica, achava que todo mundo que estava com depressão era demônio. Né? Até que descobriram que às vezes a falta de um hormôniozinho, vitamina B12, causa depressão, entendeu? Então, tipo assim, a gente precisa entender isso, que tem coisa que só se resolve espiritualmente. Cara, eu sou pastor, é óbvio que eu vou dizer que tem situações que só resolve espiritualmente. Concordo. Mas tem questões, cara, que é só tu beber um pouquinho mais de água, vamos supor. Ou as pessoas, entendeu? As pessoas demonizam muitas coisas, ou as pessoas endeusam muitas coisas. Então, assim, você não pode... a minha visão, Serginho e William, é o seguinte, cara. Não seja radical, mano. Se você for radical, tu vai ter problema dentro da tua radicalidade. Se você acha que tudo é corpo, cara, vai ter BO. Se tu acha que tudo é alma, vai ter BO. Se tu acha que tudo é espírito, vai ter BO. Então, assim, tu tem que cuidar de cada um cuidando da área ali. Então, poxa, como que eu vou cuidar do meu corpo? Como que eu vou ter mais saúde? Poxa, eu preciso fazer exercício físico? Então eu faço exercício físico. Poxa, como que eu preciso cuidar do meu espírito? Eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia? Então vou fazer isso. Como que eu vou cuidar da minha alma? Vou ter relação interpessoal, vou ter momento de descanso com a minha família. Cara, vou cuidar da minha alma. Então, assim, você precisa entender que não é só o espírito, não é só o teu sentimento, tua alma, não é só o teu corpo. Então, tratar cada um como deve ser tratado, entendeu? Então, acho que é entender esse ponto, né, de que cada área tem a sua relevância e a sua importância, né, e cuidar dela como de fato tem que ser cuidado. Agora eu vejo também que tem muitos paradigmas, né? Por exemplo, eu vejo muito, vou citar, por exemplo, a academia. Eu vejo muito cristão falando que não pode ir na academia por ser um ambiente de muita tentação, por exemplo. Isso aí não é convertido, não? Não, então, mas aí é o que eu falo. Falou sobre ele, né? Então, exato. Né? Mas aí é o que eu falo. Poxa, mas por que é um ambiente de tentação? Então, cara, joga o teu celular fora. O que a palavra fala, né? Se a mão tiver, ó... Não, joga o celular fora, para de frequentar qualquer lugar aqui de Sinop, porque é uma cidade quente que todo mundo anda com vestimentas mais curtas, não pode ir na praia, não pode ir num clube, não pode fazer nada, mano. Então, assim, eu acho que é muita questão de você saber o porquê que você tá ali. Entendeu, cara? Por que tu tá indo ali? Eu acho que eu gosto muito de dizer assim, cara, pro homem que é espiritual, tudo é espiritual. Então, assim, eu sempre falo isso, né? Eu vou aproveitar a oportunidade para falar aqui. Todo mundo que chega no Coiotes me pergunta, quem é você? E a gente se apresenta, eu sou pastor e tal, beleza. Porque lá no Coiotes todo mundo chama de pastor, né? Não chama de Marco. Aí eu sou pastor e tal, aí beleza. Aí até que o novato, depois de um tempo, fala assim, cara, por que todo mundo chama de pastor? Aí eu falo, porque eu sou pastor. Aí o cara,
tu é pastor. Tipo, mas pode? Tipo assim, pastor jogando futebol americano. Cara, qual que é o problema, mano? Entendeu? Então, assim, se rotularam muitas coisas, né? Pô, pastor na academia, qual que é o problema, mano? Eu tô lá pra cuidar do meu corpo, entendeu? Ah, mas é um ambiente que as meninas ficam... O problema é delas, mano. Eu não tô lá pra... Entendeu? Pra olhar como tem muita menina que vai lá só malhar e não tem... Então, assim, e eu acho que é quando você coloca todo mundo no mesmo pacote que começa a ser o problema, entendeu? Ah, não, todo mundo que faz isso é isso. Quem disse? Todo mundo que faz aquilo é por aquele motivo. Quem disse? Cara, cada indivíduo tem a sua consciência, a sua prática. Eu já tive situações, por exemplo, o pastor, né, o cara ali já casado há muitos anos, 20, 30, 40 anos de casado, conquistou tudo com a esposa do lado, financeiramente falando, que é o que as pessoas conseguem visualizar, vamos falar aqui no aspecto material, e aí chega em um certo momento onde ele para de cuidar da esposa em todos os aspectos. E aí ele começa a olhar pra rua e aí ele vai ver o quê? O que não tem na esposa dele, que é aquela jovialidade. Sim. Aí ele começa a olhar pras meninas na rua. E aí deixa de cuidar da esposa, entende? Ali, às vezes, a esposa já deu 2, 3 filhos pro cara, precisa fazer uma plástica, precisa contratar um personal, distraiu, né? E ali ela começa, a gente até brinca, né? Era uma uva, depois vira um maracujá. Mas não só com a mulher, conosco acontece isso também. O cara esquece que ele tá ruim também. E a gente precisa ter esse discernimento. E aí o que acontece? O amor acabou. Não, cara, o amor acabou não, você que deixou de cuidar. Exato. E aí assim, o que a gente toma de aprendizado desse tipo de situação? Cara, que você tem que cuidar da sua esposa da mesma maneira como você tem que se cuidar. Sim. Né? E cuidar mesmo com intencionalidade. Então, se tem que ir pra academia de musculação, vai os dois, igual cara. Eu faço, vai os dois, leva os 3 pequenos, deixa eles lá no Espaço Kids, tocando terror lá pra tia e já era, mano. E vai lá curtir, vai lá, cara. Treina. Então, eu acho que o problema é quando as pessoas veem no outro o problema que ela tem. Então, é aquilo que tu falou. Tipo assim, o cara tem uma dificuldade nessa área, ele acha que todo mundo tem. Quando Pedro fala sobre Paulo, sei mais sobre Pedro do que sobre exato, Paulo. O cara acha que... porque ele tem problema com mulher, ele acha que todo homem tem problema com mulher. Ele tem problema com bebida, ele acha que todo mundo tem problema com bebida. Cada um tem o seu tendão de Aquiles. Você tem que investir na tua esposa, você tem que cuidar dela. Você não casou? Casei. Não, mas aí vai que ela separa. Eu falei, mas tu casou querendo separar, pô? Não faz sentido, mano. Entendeu? Já casou errado. Já não é opção. Não, vai que outro. Eu falei, meu irmão, você tá com uma visão diferente do que é uma família, do que é um casamento, do que é o reino, né? Tá pensando uma coisa que nem existiu uma possibilidade. Não, eu falo assim, cara, quando você entra num casamento pensando que ele, se não der certo, você separa, você já tá errado, cara. Você já pode parar, na verdade. Nem entra, nem começa, porque isso aí já tá fadado ao fracasso. Porque, assim, a verdade é que a nossa sociedade é a sociedade do descarte. Mas até então, ninguém, as gerações antigas não descartava, cara. Eles tratavam, né? Eles cuidavam, restauravam, né? Então, como eu falei da escolha, pra mim, falando de casamento, né? Pra mim o amor é uma escolha, mano. Se eu escolhi amar, acabou. É uma decisão. É uma decisão. Mas vai ter uma mulher mais bonita que a tua esposa. E daí, cara? Eu decidi amar minha esposa. Mas vai ter uma outra que vai dar em cima de você. E daí, cara? Eu decidi. Então, assim, é uma questão de você entender qual que é a sua decisão e ser homem, né? E honrar, né, com a sua decisão, mano. Então, ou então nem decide, entendeu? Sai fora e honra a tua decisão. Então, assim, então, falando especificamente da pergunta do William, né? Eu acho que é muito isso, é você entender que você precisa. Se você precisa, cara, corre atrás, arregaça a manga e faz o que é necessário. Por quê? Porque foi aquilo que eu falei antes. Cara, vamos supor, é que aqui em Sinop não tem monte, né? Mas digamos que aqui tivesse monte, né, de oração, né, de vigília, e fosse comum ir no monte. Cara, com 140 quilos eu não ia aguentar, mano. Entendeu? Hoje eu subo de boa.
se tivesse, né? Então, assim, o meu espiritual me ajuda, por exemplo, hoje é muito mais fácil para eu fazer um período de jejum do que aquela época. Com certeza. Entendeu? Então mostra que o meu corpo estando bem, minha saúde estando bem, o meu espiritual vai ser acelerado, vai ser aprimorado. E olha como é que são. Isso que você está falando faz tanto sentido se a gente parar para analisar a nossa vida, a parte do corpo, alma e espírito. Eu casei, sou casado, você é casado também. Experimenta, eu sou assim. Se um dia, apesar, né, completei 10 anos de casado com a minha esposa, se tem um dia que a gente não está no melhor momento do nosso casamento, que em algum momento ali a gente acabou discutindo por alguma situação e a gente não resolveu naquele momento, cara, quando eu vou para a empresa, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me concentrar, eu não consigo produzir da mesma maneira como era para mim produzir, e meu treino que é de tarde, esquece, nem vontade de treinar eu tenho. Porque, cara, eles estão tão interligados, e aí é quando você entende. Opa, deixa eu consertar lá com a minha esposa lá, para mim conseguir produzir, para mim conseguir treinar, entendeu? Eu, assim, depois que eu conheci a Jesus e entendi isso aí, a gente tenta ser um filho obediente em todos os aspectos, você não consegue, cara. Eu, pelo menos, assim, eu vou falar de mim, né? Eu posso falar de mim. Se eu tiver uma discussão com ela, um desentendimento, não é nem brigar, porque a gente não briga. Às vezes é uma visão diferente de uma situação, entendeu? Eu prefiro fazer assim. Não, faz daquele jeito. E aí a gente não chega no denominador comum e às vezes acaba ali ficando um mal entendido, um clima ruim, eu não consigo produzir no dia, cara. Não, deixa eu voltar aqui, deixa eu arrumar a casa aqui. E é o que eu falo, isso tudo interfere, né? Uma coisa interfere na outra. Então, assim, mais uma vez eu repito, é ilusão você achar que você vai conseguir fazer algo bem no seu corpo se a sua alma estiver ruim, se o seu espírito estiver ruim, ou ao contrário. Então, assim, cara, cuida de cada área especificamente. Se tu pudesse dar um conselho, uma dica, um insight aí para quem está nos assistindo, quem ainda não conhece a Jesus, e visualiza no que a gente está conversando, que precisa cuidar. O corpo, às vezes o cara tá indo na academia, tá legal, se sente bem, fisicamente falando, mas ele consegue, ele tem a consciência de que as outras áreas, de acordo com a tua visão, alma e espírito, elas não estão 100% alinhadas. O que você poderia falar para esse cara que está nos assistindo, que está nos ouvindo, cara, faz isso aqui, começa por aqui? Então, assim, vamos lá, cada área especificamente, né? Então, o corpo já tem sido falado aqui ultimamente no podcast, né? Então, cara, treina, procura uma academia, procura fazer um esporte, etc. Cara, a alma, veja como tá a tua vida em relação principalmente aos seus relacionamentos. Eu acho assim que o que principalmente afeta a nossa alma é que nós fomos feitos para nos relacionar. Perfeito. Então, se você não se relaciona, tu vai ter problema na alma. Então, assim, por que a gente vê muito nessa geração, não a nossa, que a gente já tá ficando patitio, né? Mas a geração mais nova que nós, eles têm muito problema de depressão, muito problema de ansiedade, suicídio. Até estamos no Setembro Amarelo, né? Que é a prevenção disso. Cara, é porque eles ficam ilhados, mano. A vida deles é a rede social, e eles têm pouco relacionamento tete-a-tete, interpessoal. Então, assim, isso está afetando a alma deles, as emoções deles. Então, assim, cara, tenha relacionamentos, tenha uma rede de apoio legal. E essa rede de apoio começa onde? Na sua casa, mano. Tu vê essas molecada mais nova, eles nem com o pai conversa, cara. Nem com a mãe conversa, mano. Chega em casa, entra dentro do quarto, nem come a mesa mais, não tem relacionamento, não tem momento de mesa, cara. E eu falo muito isso lá na igreja. Cara, isso é primordial, cara. Não abra mão do tempo de mesa, cara. Então, você que é pai de família, você que é mãe de família, não abra mão de tempo de mesa, cara. Pelo menos uma refeição no dia, coma junto. Mas é junto. Não é com celular, não é com tablet, não é assistindo desenho, não. É junto, né? Todo mundo sem celular, tem o tempo ali de conversar, trocar ideia e tal. Isso é importante, isso vai fortalecendo a alma e vai fazendo com que a pessoa cresça de uma forma saudável, assim, cara. Legal. E assim, preze por pessoas em detrimento de coisas.
Em que sentido? Cara, hoje eu vejo muito assim, que nem tu levou o Lorenzo lá, tu viu. Cara, hoje a gente faz os aniversários dos meus filhos nos parquinhos públicos aí da cidade e convida a renca, né, de criança. Às vezes tu vai fazer num lugar mais fechado, tu tem que convidar ali só 5, 10. Cara, eu quero que meus filhos tenham relacionamento, entendeu? Então preze por pessoa, faz com que as pessoas estejam perto de você, entendeu? Que isso que vai ser importante, porque na hora que o calo vai apertar, que tu precisar de alguém, mano, se tu não tem essa rede de apoio, tu entra em parafuso. Agora, se tu tem para quem ligar, se tu tem para quem mandar uma mensagem, se na hora que o calo apertar, alguém vai lá te dar um braço suporte, amigo, um suporte, meu, tu tá garantido. E a questão do espírito, não tem para onde correr, mano. Ainda mais eu que sou pastor, eu vou falar da área que eu acredito, que é assim, cara, se apegue em Deus, né? Tenha um relacionamento ativo com Deus, né? E eu tô falando aqui, não estou falando de igreja, de placa de igreja, não estou falando mas você precisa ter um relacionamento ativo com Deus. E assim, trazendo o texto bíblico, a Bíblia vai dizer, e o próprio Jesus vai dizer, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, né? Que ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por Ele. Então, assim, tem uma história, uma frase que jogam por aí, que todos os caminhos levam a Deus. E não é o que o próprio Jesus falou, né? Então, o próprio Jesus falou que Ele é o caminho, Ele não é um caminho. Então, só existe um caminho, que é Jesus. Então, se eu preciso ter esse relacionamento com Deus, eu preciso desenvolver esse relacionamento com Jesus. E da igreja. Exato. A igreja vai ser... Eu acho que quando você, de fato, entender que você precisa ter um relacionamento com Jesus, você vai querer fazer o que Jesus te propõe a fazer, né? O que te orienta a fazer. Né? Quando Jesus vai contar a parábola ali do homem que constrói a casa sobre a areia ou que constrói a casa sobre a rocha, ele fala que aquele que constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Então, assim, quando você passa a querer ter um relacionamento com Jesus, aquilo que Jesus fala ou te orienta, você vai querer colocar em prática. Verdade. E aí Jesus fala que você precisa ter em comunhão, que você precisa andar em comunhão uns com os outros, que você precisa carregar carga uns dos outros, edificar-se mutuamente. A Bíblia em vários momentos vai falar do corpo de Cristo, que é a igreja. Então eu costumo brincar, se você pegar o teu braço e cortar ele fora e deixar ele aqui um tempo fora do corpo, o que vai acontecer com ele? Vai apodrecer, vai necrosar. É igual a gente também faz uma analogia à churrasqueira. O cara, você está nos assistindo aí, gosta de um churrasco. O que é isso que o pastor está falando? Sobre comunhão, sobre igreja, sobre relacionamento, sobre estar junto. Fez lá, acendeu o churrasco, a brasa tá pegando. Então aquele momento da brasa, que o carvão tá queimando ali a carne, tá firme e forte, é o momento que você tá congregando, é o momento que você tá indo na igreja, é o momento que você tá se relacionando com pessoas que são discípulos de Jesus. Beleza, você deixou de frequentar, deixou de ter relacionamento com Deus, deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, deixou de louvar a Deus, você é aquele carvão que fica lá no fundo da churrasqueira, que tava brasa, que virou cinza. Sim. E cara, esse exemplo aí, cara, isso é verdade. Então, eu acho que é muito isso. Então, é você entender que você precisa ter um relacionamento, vamos parafraseando, né, e resumindo aquilo que eu falei, você precisa ter um relacionamento ativo com o alto, que é através de Jesus, de Deus. Você precisa ter um relacionamento ativo num sentido vertical, horizontal, que é com as pessoas, e você precisa ter um relacionamento ativo consigo mesmo, que aí é através da sua saúde, do seu corpo. Então, automaticamente você vai cuidar do corpo, da alma e do espírito dessa forma e conseguir ser bem sucedido, né? E como eu falei, cara, a gente sente, cara, por exemplo, quando eu, principalmente, na segunda-feira de manhã eu sou uma negação, cara. Eu só levanto na segunda-feira de manhã porque eu tenho que levar minhas crianças na escola, assim. Porque, assim, principalmente quando no dia anterior eu prego na igreja. Então, assim, o desgaste que você tem espiritual e tal, e, cara, na segunda tu acorda moído. Então tu percebe que o espírito de cara mostra no corpo, né,
o que você tá passando, né? Então, assim, a gente é esse ser, né, tricotômico, que a gente precisa cuidar de todas as áreas e assim conseguir, né, tá bem, né? E nada melhor também que um ex-sedentário deixar uma dica, né, um adendo pra galera aí que precisa se mexer. Cara, a dica é o que eu falei, comece, cara. Dê passos pequenos. Então é o que eu falei, o primeiro passo que eu dei foi cortar o refri. No início, cara, era terrível. E aí o pessoal fala assim, pastor, tu já tem 8 anos que você não bebe refri. Você ainda tem vontade? Todo dia. Tá louco, mano. Principalmente tu falando de Por show. isso que foi difícil parar, né? Tá louco. Fácil, quando tu falou do churrasco. Nem a zerinho? Não, nem a zero eu não bebo. Cara, porque eu sei que, cara, eu gostava muito de refri. Então eu tomei uma decisão drástica. Porque assim, se eu tomar o zero, eu acho que talvez isso me leve a querer voltar. Então eu falo, cara, já cortei mesmo, já tirei, então não vou tomar mais. Mais ou menos igual aquele povo que faz jejum, mas faz jejum do que não gosta, né? Aí não adianta. Não gosta, faz, aí não dá certo. Então assim, mas é o que eu falei. Aí, cara, principalmente no churrasco, tô falando ali, aquela coquinha gelada no churrasco, meu irmão, meu Deus do céu, só que aí hoje como que eu mato a vontade, principalmente no churrasco, compro uma água com gás, limãozinho, já era, né? Água com gás e limão mata bem a vontade, assim. Então, assim, dê um passo, cara, dê um passo. Eu acho que, assim, a pessoa que é sedentária, ela precisa entender, antes de mais nada, cara, que essa vida de sedentarismo tá te acabando, tá te matando, tá diminuindo os dias da tua existência. Então, assim, tu quer ter uma vida longeva ou você quer empacotar mais cedo? Então, assim, cara, isso daí tu precisa fazer. Mas eu não consigo. Cara, começa nem que seja, né, caminhando 10 minutos. Acho que contou lá da pastora, a pastora Rosalba. Dar uma volta ao redor da casa. Ela tem menos de 1,70, mano. E pesou 144 quilos. Caraca. Ela não conseguia fazer o básico, tomar banho, ir ao banheiro, amarrar um sapato, ela não conseguia. Sim. Sabe? Dependia sempre de alguém. E nova, 50 e poucos anos. É uma mulher nova. E é o que eu falo, cara, depois que tu tem uma evolução. Mano, quando tu começa a amarrar o cadastro de lado, tinha um amigo que era bem gordão, e a gente ficava zoando ele. O cara botava o tênis de ladinho, assim, ó, porque de frente não conseguia, mano. E aí a gente zoava ele pra caramba. Davizão, te amo, um abraço. Ele sabe que é ele, sabe, lógico que sabe. Né? Então, assim, quando tu consegue amarrar, cara, sem ficar sufocado, quando tu vai percebendo coisa pequena, assim, do teu dia a dia que melhora, e aí tu fala, cara, como que eu vivia... Ela perdeu 8 quilos, em 30 dias, só fazendo dieta, sem treinar, e ela conseguia dar uma volta na quadra da casa dela, na área da casa dela. Hoje ela já dá 60 voltas. E assim, é o que eu falo, parece muita coisa, mas não é. As mínimas coisas que você faz vai te ajudar, cara. E isso vai te dando, quando você vê o resultado na pequena escolha que você teve, isso vai te dar força para você fazer algo maior, né? Algo melhor, né? E assim, então assim, o que eu falo é o seguinte, você precisa entender que você não pode mais ser sedentário, então faz qualquer coisa, cara, né? E é o que eu falo, cara, hoje em dia, não tem desculpa, cara. Primeiro de tudo porque tem a Treine-se, né, Academia 24 horas, então você não tem desculpa, né? Mas tirando o fato da Treine-se, cara, hoje em dia qualquer YouTube, cara, tu consegue achar. Tem a rua aí, ó. Tem a rua, tem exercícios na cadeira, exercícios no chão, cara, tu tem o que tu quiser, cara. Isso é verdade. Então tu não tem um polichinelo, você sabe fazer, faz 100 polichinelo ali, 10 polichinelo, começa com 5 que seja. Pula corda. E eu acho que é assim, por exemplo, e até na questão que a gente estava falando espiritual, por exemplo, a gente chama a oração, a leitura bíblica e o jejum de disciplinas espirituais. Ou de exercícios espirituais. Então, do mesmo jeito que tem a questão do corpo físico, tem a questão do espiritual. Cara, tu não vai conseguir começar orando 3 horas. Tu não vai conseguir começar orando 1 hora. 5 minutos. Cara, tu vai... Mas que seja 1 minuto. Que seja 1 minuto. Começa 1 minuto todo dia, que daqui a pouco tu vai ver que tu vai conseguir orar 5 minutos tranquilo, daqui a pouco tá em 10. Né? E assim é o exercício também, cara. Tu não precisa começar com 15 quilômetros. O problema é que às vezes a gente vê,
né? E esse que eu acho que é o grande problema muitas vezes das redes sociais, é que tu pega alguém como alvo, né? Aí, às vezes eu passo lá na academia, o Elião fala, aí o meu alvo, né? Ter esse bíceps aí. Mas, cara, eu sei que eu não vou ter o bíceps dele porque eu não tô proposto a ter a vida que tu tem. A entendeu? pagar o preço, né? A pagar o preço. E eu sei que ele tem, porque ele paga o preço pra isso. É a vida que tu escolheu, a decisão que tu... Então, cara, tu precisa ter essa consciência. Tu precisa entender que você, eu acho que é assim, ó, essa foi a grande chave que virou pra mim e que me fez ser ainda mais ativo no esporte e tal, foi entender que eu preciso ser melhor que eu mesmo. Que o eu de amanhã, eu preciso ser o melhor do que o meu eu de hoje. Isso é verdade. Né? Então, cara, se essa for a tua meta, tu vai embora. Agora, quando tu começa a se comparar, quando tu começa a buscar alvos que são irreais... Fora da tua realidade. Não vai rolar. Mensurável, frustração, né? Exato. E eu tô falando pra caramba. Agora falar dos patrocinadores aí que o Luiz perdeu aquela hora. Mas ele apagou e aí não tem como eu mandar aqui agora ao vivo, não tem que procurar aqui. Acho que ele achou. Ele achou o pessoal da RFS Nutrition, marca aí, empresa de representação de suplementos, toda a linha EVS, tá? Você encontra lá na nossa academia e também você pode encontrar pelo Instagram, lá com o nosso amigo Marcos também, xará do pastor Marcos, também é pastor lá da Presbiteriana. Nome bonito. Ele é um parceiro nosso aí, Black Belt, faixa preta de Jiu-Jitsu. Tá viajando agora, próximo mês aí, salvo engano, novembro, vai disputar 2 campeonatos aí, a gente tá dando um suporte para ele, um apoio. Marcão, obrigado pela participação. Nós temos aí a Academia Treine-se, primeira academia 24 horas de Sinop. E temos também a Vila 50. Você pode pegar o seu celular, abrir a câmera do seu celular. Você tá vendo esse QR Code aí no canto superior. Vai escanear e vai direto pro Instagram deles. Lá é uma loja de vestuários para mulheres, tá? Então, moda feminina, você vai encontrar lá. E também precisar parte de locação, né? Tanto para casamento, festas, aniversários. Eles também têm essa opção, beleza? Pessoal, já estamos aí, já encaminhando pro final, né, cara? Tá passando rápido aqui. Faltando tempo agora. Vamos entrar no... Vamos medir o... Operação Frango. Operação Frango? Ô, Diegão, dá uma força aqui pra nós aqui, mano. Como é que tá o quadro aí? Vamos ver aí. Doutor Rafael. Eu acho que esse 35,5 do Charles aí, velho. Doutor Antibomba, tá precisando de uma bomba. Filho. Vamos ver aqui. Tá doido, cara. Será que eu chego nos 40? Meu Deus. Vamos ver aí, né? Diz que a vida começa depois dos 40. É o esquerdo, né? Não, o esquerdo não dá, não. Vamos ver aqui. 45. Tá certo mesmo isso aí, velho. Tá certo. Que isso, hein? Não era 45,6, não? Acho que é 45,6, né? Não, pra passar o Serginho ali. Não sendo campeão, tá de boa, pô. Então anota aí, ó. O Luizão já mandou no nosso grupo aí. O Marcos 45. A gente tem mais foto. Todas as fotos dele já foi passada? Aí, vamos ver aí agora aí, ó. Essa foto aí tá bonitona, hein, velho? Você viu? Você é músico também, né? Toca Sou todos. música. Cara, a gente arranha tudo, né? Tocar mesmo é difícil, né? Mas a gente toca o que precisa lá na igreja, violão, baixo, batera. Desenrola. Ó. Olha aí, praiano aí, velho, petropolitano Que aí. isso, hein? Essas fotos são recentes, pastor? São tudo aí na igreja de Sinop. Legal. Lembro da Sinop. Legal. Com a barbona de Maomé. Massa. A igreja wesleyana, ela tá onde? Essa é a sua família? Essa é a minha família. A Elisa mais velha, o Isaac. A Elisa tá meio. com quantos anos? A Elisa fez 9. Fez 9. O Isaac tá com 7 e o Azaf tá com 2. E a esposa, a Andressa. Quanto tempo de casado já, pastor? Faz 12 anos. 12. É uma vida. 2013. Arranhando aí no violão. Legal. Na batera. Ele tem foto pra mostrar o batera aqui também, aqui, ó. Acho que tá bom já. Legal.
Tamo aí. Então a gente já mediu, né? Tirou a medição dos... Acho que esse 0.6 dava um pampo. Vamos falar aqui agora. A gente deu uma... Tem react pra passar, será? Não, acho que a gente não separou os react, né? Não, acho que eu nem mandei pra eles. Aquele que a gente mostrou foi um, né? Qual? Aquele lance lá do... Na paz pegou a bola. Ué. Ali, sim. Mas se a galera que tá assistindo depois tiver curiosidade, põe lá pra assistir molecada, meninada de 6, 7 anos lá nos Estados Unidos já batendo cabeça, mano, com capacete. Aqui a gente tem a preocupação de não colocar eles no... Mano, lá com 6 aninhos, o molecadinha sai batendo cabeça lá. Aí. Que isso, hein? Ó. Empatei com o Benítez ali. Vou deixar os dois ali, 2 terceiro. Tá tranquilo. É isso aí. Ô Marcos, e hoje... porque até 2019, 2020 o esporte não fazia parte da tua vida, né? Uhum. Então, assim, você sempre assistiu pela televisão, mas não vivia isso na prática. E hoje, você como presidente do Coiotes, consegue conciliar de boa? Como que é essa situação, né? Para você conciliar a vida como presidente, porque você não é só presidente de papel. Além de ser atuante, você é atleta também. Sim. Você compete, treina, né? Uhum. Faz os treinos ativos. Tem a vida ministerial, que é natural, que é seu trabalho. E a parte de ser pai e esposo. Os 3 aí, tá dando conta de tocar? Como que tá isso aí? Cara, a gente tem que entender, e é o que eu falei, quando você entende que o que é prioridade para você, você passa a orientar as tuas atitudes e o teu tempo de acordo com isso, né? Então, por exemplo, eu não abro mão em nenhum momento da minha família, então qualquer coisa que a família precisar vem em primeiro lugar, até antes do meu ministério. Com certeza. Porque o meu primeiro ministério é a minha casa, então... Só que a igreja sabe muito bem disso, né? Então, se a minha esposa tiver com alguma situação de saúde, por exemplo, eu vou ligar para alguém e falar, hoje eu não vou, se vira aí. Então, assim, obviamente, se der para conciliar, a gente concilia, mas se não, a nossa prioridade é a casa, como sempre, né? Minha família. Então, assim, eu sou aquele cara presente mesmo, né? Então, por exemplo, hoje na minha realidade familiar, eu que busco as crianças na escola, eu que levo as crianças na escola, eu que faço o almoço todo dia para as crianças. Então, assim, eu prezo por isso, né? E tô nessa vida sem problema nenhum. A questão, logo depois da minha família vem o meu ministério, né? Que é a questão da igreja. Então, pós-família, tudo que é relacionado à igreja, né? Ministerial é a minha prioridade. Mas o que é bom é que eu consigo conciliar o esporte, né, e especificamente o futebol americano com o meu dia a dia, né? Então, por exemplo, que nem na academia mesmo, eu frequento um horário que não é um horário cheio. Por quê? Porque como eu tenho mais maleabilidade de horário, eu consigo ir num horário que não é tão cheio, que facilita para mim. E ao mesmo tempo é um horário que para a igreja não tem muito o que fazer, porque a galera está no trabalho, né? Os membros estão no trabalho, estão na correria do dia a dia. Então eu uso desse horário ali para conseguir fazer academia. Na época de treino do Coiotes, né, normalmente durante a semana os treinos do Coiotes são tarde da noite, né? Então eles normalmente começam às 9 horas da noite. Então o que normalmente eu faço? Eu saio da programação da igreja, né, já deixo tudo esquematizado e vou direto pro treino, né? E aí já é um combinado que normalmente quando eu tenho com o coach, né, com o treinador, de que normalmente eu chego ali meia hora atrasado e tal, mas sempre vou, né? Então eu saio da atividade da igreja, né, vou normal e vou direto pro treino. Já aconteceu de eu não ir no treino porque a atividade da igreja acabou
perdurando, acabou tendo alguma necessidade na igreja, e como eu falei, a prioridade é a igreja. Mas naquilo que dá para conciliar, é tranquilo. E aí, como o futebol americano ele tem uma temporada pré-estabelecida normalmente, né? A gente recebe normalmente a agenda antes, aí eu já programo, já defino, né, com a igreja que aqueles dias eu não vou estar e tal, e não tem nenhum problema quanto a isso, né? Legal. Aí consegue conciliar, né? É bem tranquilo, né? Sim. E no esporte, tem sido utilizado como uma ferramenta de evangelização? Com certeza. Na verdade, assim, o segundo motivo que eu entrei pro futebol americano foi isso, né? Foi o fato de me relacionar, porque assim, qual que é o grande problema de ser pastor, vamos dizer assim? Você acaba criando um ciclo de amizade só dentro da igreja, né? Então você só conhece gente da igreja. Então até para você conseguir ser exemplo, ser luz, acaba sendo dificultoso. Então até um dos motivos que eu falei, cara, eu preciso, e até foi, além do futebol americano, foi um dos motivos que eu comecei também a fazer faculdade, né, de economia, porque eu falei, cara, eu preciso abrir um pouco meus horizontes, eu preciso conhecer gente, eu preciso estar inserido em outros meios que não seja o da igreja, né? Com certeza. Então assim, foi um dos motivos até que eu também fui, né, que eu comecei a frequentar tanto o Coyotes quanto a faculdade para justamente conseguir ser luz. Né? E eu percebo que por mais que não seja algo, por exemplo, aí às vezes as pessoas pensam que nos treinos de futebol americano eu sou pastor. Não, lá eu sou atleta. Então eu não sou pastor, lá eu sou atleta. Ah, mas você deixa de ser pastor? Não, eu continuo sendo pastor, mas lá eu não estou exercendo o pastoreio, eu estou lá como atleta. Se surgir alguma situação e precisarem de mim como pastor, obviamente eu estou lá. Agora eu tô lá como atleta, então assim, eu não sou aquele cara que fica, entendam o que eu vou falar, às vezes tem muito crente que é chato, né, no sentido assim que muito o cara não consegue ter uma vida social, não consegue fazer outra coisa, só quer falar de Jesus o tempo inteiro. E eu acredito muito numa frase que diz assim, ó, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Isso é o que eu vivo, cara. Entendeu? Então, assim, eu prego o evangelho com o que eu vivo. Aí até no Coyotes a galera fica me zoando lá, pastor, eu tô contando o dia que eu vou ver o senhor xingando. Eu falei, cara, eu não vou xingar. Aí ele fica, não, mas não é possível, lá na hora do jogo, lá você vai soltar um palavra. Cara, eu falei, não vou, porque é uma questão minha, eu tô ali, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que o exemplo que eu dou ali no dia a dia, né, e até por isso que eu me tornei presidente, né, do time, porque foi uma situação que estava sem liderança, né, e automaticamente a gente tem essa veia. Eu falei, cara, não, então vamos assumir, vamos fazer. Aí foi quando eu comecei, foi uma época ali na pós-pandemia, que aí eu comecei a levar os equipamentos, comecei a encher meu carro de coisa, né, e fazer acontecer, e aí automaticamente foi virando a liderança, entendeu? Então, assim, mas é você ser quem você é, mano, independente de onde você tá. E aí isso vai fazer com que as pessoas vejam Jesus em você, entendeu? Não dá pra viver de maquiagem, né, mano? Não dá, mano. Não sustenta. Não sustenta. Meu professor de marketing, ele até fala, né? Ele fala um pouco do Instagram. Se você precisa colocar o que você faz no nick do seu Instagram, junto ao seu nome, é porque o que você faz não é bem feito. Sim. Basicamente o que o senhor falou. Se você precisa dizer que é pastor, para as pessoas saberem que você é pastor, ou precisa realmente pregar a palavra de Deus para as pessoas sentirem a presença de Deus, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, exato. Então, assim, eu tento fazer isso de uma forma muito natural, assim, muito sendo quem eu sou ali, e aí automaticamente os resultados, eles não são, assim, vamos dizer assim, palpáveis. Mas eu sei que tem, entendeu? Ah, com certeza. Está sendo tipo implantado. Assim, então tem relatos de atletas que se converteram, né, desde no tempo que eu tô ali, às vezes não se convertem lá na igreja, mas não tem problema. Mas eu sei que de alguma forma a minha estada ali está influenciando de alguma forma, né? Com então certeza. assim, isso me alegra muito, né? E quando o calo aperta, às vezes alguns passam por problema de casamento, Te procuram. É óbvio, né? Pedem oração e eu a gente até tá ali pra isso. Semana passada eu preguei lá na igreja e aí fui eu e a Luciana, né? Foi bem especial, porque foi a primeira vez que nós pregamos junto. E ela trouxe uma palavra específica para as mulheres e eu trouxe uma palavra específica para os homens.
E aí eu falei, ó, você que é crente aí, ó, há mais de um ano, né? Já tá aí uns 2 anos na caminhada. Se ninguém tá te procurando pra resolver problema, meu filho, alguma coisa tá errada. Sim. Porque se você tiver alinhado, as pessoas é natural. Sim, é de que elas estejam passando... Porque vai lembrar de você. Vai lembrar. Porque, tipo assim, é o que eu sempre digo lá na igreja o seguinte, a oportunidade, ela sempre vai surgir. Você não precisa forçar. Não, se é aquele cara inconveniente, ela vai chato, surgir. você faz sua parte, O que você precisa é estar pronto para quando ela surgir, sim, você ter a palavra certa, a resposta certa, né, a orientação certa. Então, assim, eu fico muito tranquilo. Então, por exemplo, que vocês me conhecem ali da academia, eu vou pra malhar, mano. Eu vou pra academia pra malhar. Pra gente resenhar ali. Tipo, a gente resenha um pouco, mas eu vou lá pra malhar, entendeu? Então, tipo assim, obviamente, se ali é na academia, alguém que sabe que eu sou pastor chegar, pedir algum conselho, cara, eu vou parar, vou dar, mas... Entendeu? Mas eu preciso estar pronto para a oportunidade, mas eu não preciso ali chegar na academia, ô galera, eu sou pastor aí. Alguém que tá precisando de uma oração aí hoje. Tá, cara, não funciona assim. Não funciona assim, até porque você, eu acho que quando você age, e eu acho que isso que às vezes os cristãos não entendem, que quando eles agem dessas formas, eles muitas vezes afastam muito mais do que aproximam. Com certeza. Então, assim, é entender isso, cara. E eu gosto muito do texto da palavra de Deus que diz assim, que quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então eu não preciso convencer ninguém, cara. Quem vai só anuncia o evangelho. Só anuncia. Quem vai convencer é o Espírito Santo e eu vou estar ali. Eu brinco que a nossa missão como agente aqui, como homem, como pai de família, é ministrar o evangelho até o ouvido. Sim. Do ouvido pro coração e do coração pra mente, o Espírito Santo faz o restante. É isso aí. Estamos caminhando pro final aqui. Pastorzão, a gente vai te dar essa oportunidade agora, antes de você poder apresentar, né, divulgar suas redes sociais, falar um pouquinho também lá do endereço da igreja, também poder falar também o dia dos cultos e etc., os dias de treino lá do Coyote. A gente vai te dar esse momento para você poder divulgar isso aqui, mas vamos deixar aqui um conselho como pastor, como pai, como atleta, como um ex-sedentário, né? Um cara que vem da obesidade aí, entendeu? E começou a treinar. Não, mas para seu esporte tem que ser forte, né? O que você fala aí, dá um conselho aí para a família? Cara, eu acho que tudo que a gente já falou, acho que as pessoas vão conseguir tirar boas lições daquilo que a gente conversou aqui. Mas eu vou me apegar àquilo que a gente conversou sobre a tricotomia, entender que você precisa, né, estar bem com Deus, que você precisa estar bem com as pessoas, que você precisa estar bem consigo mesmo. Né? E isso você só vai fazer, e a minha visão de mundo e a minha visão, né, em relação a mim mesmo, é que eu não consigo fazer isso sozinho. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu não consigo estar bem comigo mesmo, eu não consigo estar bem com as pessoas, eu não consigo estar bem com Deus sozinho. Eu sou dependente, né, para conseguir fazer isso de uma forma bem sucedida. Né? Então o conselho que eu dou é o seguinte: não confie em suas próprias convicções, não confie em seus próprios achismos, não confie em seus próprios braços, mas confie em Jesus, em Deus, porque com Ele a gente consegue, né, ser bem sucedido nessas áreas, né, e não só nessas áreas, mas em todas as áreas. Agora, se você tentar sozinho, você vai se cansar, né, e não vai alcançar o objetivo. Então, assim, se apegue em Deus, né, busque ter um relacionamento com Jesus, e é o que eu falei, quando você buscar ter um relacionamento com Jesus, né, aquilo que Jesus pede vai sendo consequência, né, que eu sempre uso o exemplo de um casamento, né? Eu sei o que a minha esposa gosta. Então, cara, se eu quero ver ela feliz, eu vou fazer o que ela gosta, não o que ela não gosta. Com Jesus é a mesma coisa. A partir do momento que você começa a se aproximar de Jesus, você vai começar a conhecer o que Jesus gosta. E aí, se você quer ver Jesus feliz, você vai fazer o que ele gosta. E é uma boa sugestão, tá? Você vê Deus feliz, né? Opa, com certeza. Melhor do que estar debaixo da ira dele. E pra saúde? Pra saúde?
Cara, comece. O que eu falei, comece, mas assim, tire aquilo que você acha que é impossível, faça um teste e você vai ver que não é tão impossível assim. Por exemplo, lá na igreja a gente tem o que eu chamo mês do propósito. Aí no mês do propósito eu convido a pessoa a escolher alguma coisa que ela gosta muito para deixar. E aí, por exemplo, nesses meses do propósito eu já consegui, foi quando eu tirei o açúcar do café, por exemplo, né, que eu falava, não, cara, é impossível tomar café sem açúcar. Hoje, quando eu tomo café com açúcar, eu falo, cara, que negócio horrível é café com açúcar. Então, assim, para a saúde é isso, cara. Comece de alguma forma, de alguma maneira, dê um passo pequeno, nem que seja pequeno, mas em direção àquilo que você almeja. Então, uma saúde melhor, uma vivência melhor. Então, se você é atleta, busque dar um passo maior em prol daquilo que você tem como objetivo. E aquilo que a gente falou antes, não fique se comparando com os outros. Busque ser a sua melhor versão, né? A sua melhor versão daquilo, comparado ao que você foi ontem, ao que você era ontem, né? Busque ser sempre a sua melhor versão, que vai fazer diferença. Fala pra nós, como é que estão sendo os treinos aí do projeto social, de quem quiser começar a treinar, quem que procura, aonde que são os treinos, os dias. Claro. Fala pra nós aí. Então, em relação ao futebol americano, o Coyotes ele tá um tempo parado, né? Como a gente não competiu, não tinha muita explicação a gente ficar treinando, né? Vamos dizer assim, porque acaba sendo muito desgastante. Não tá tendo mais aqueles joguinhos lá, né? Lá no campo onde tá fechado. Lá tá fechada. Lá sempre tinha no domingão, né? O nosso treino não tá ocorrendo, né, no momento. Mas o que eu convido é a galera a ficar de olho nas redes sociais. Provavelmente para agora, pro final do ano, a gente vai liberar a seletiva, né? E na seletiva é onde os novos atletas podem se entrar no esporte. Então fique atento aí ao Sinop Coyotes, né? A gente em breve vai lançar a seletiva aí para novos atletas, e aí quando lançar a seletiva é só colar lá. O projeto social, como é que funciona? Então, o Coyotes Juniores ele funciona todos os sábados pela manhã, a partir das 8 horas, ali no Jardim Botânico, né, no campo do Jardim Botânico, de 6 a 16 anos. Então, é só chegar lá, né? Se quiser entrar em contato aí na rede social, tem o WhatsApp certinho, e aí é só entrar em contato e começar aí. O projeto social, a gente tem estrutura para abrigar 150 crianças. Então, legal. Assim, quem quiser, os pais que quiserem levar lá, é totalmente gratuito, né? Depois de 2 ou 3 semanas que a criança está indo, a gente dá o uniforme, a gente, né, faz com que a criança se sinta realmente participante, acolhida, mas ela, do primeiro dia, ela já vai entrar, já vai começar a participar lá com a gente, que é o nosso objetivo, é justamente fazer as crianças saírem do sedentarismo, né, começar a praticar um esporte, né, e também aí junto com o esporte você alinha a questão da disciplina, a questão de trabalho em equipe, né? Aprender a perder, né? Exato, aprender a perder. É o mais difícil. Essa geração, rapaz. Ganhar, né? Aprender a esperar, né, cara? Entender que as coisas não é do tempo deles. Eu dou uns berros lá de vez em quando, que eu também dou aula, né, pro Coyotinho, então eu dou uns berros lá, mas fazer o quê? Né? E os cultos, meu irmão? A nossa igreja, né, se quiser pôr o Instagram aí, é MW Sinop, e MW Sinop, fica ali na Cibipirunas com a Pinheiros, né, lá perto do Parque Florestal. Legal. Né, e os nossos cultos são terça-feira às 19h30 e no domingo às 19 horas, né? Então, domingo às 19 e terça às 19h30. Ah, legal. Então terça. Aí a gente tem algumas células também, a gente vai ter essa programação especial para o Dia das Crianças, dia 11 de outubro. Então, legal. Vai ter a garotada, vai quebrar tudo lá. Então a nossa igreja fica ali bem no redondo da Cibipirunas com a Pinheiros, né, na terça às 19h30 e no domingo às 19h. Legal. Isso aí. É isso aí, meu irmão. Então tem pra tudo, né? O nosso bate-papo de peso é importante aí. Hoje foi literal esse peso? Não, é o slogan. Não tem bullying. É o slogan. E hoje, assim, foi... Aula, né? De novo, outra aula. Cara, porque às vezes a gente
sempre acha que sabe de tudo, faz tudo, né? E aí a gente ter esse momento de mesa aqui para nós é muito importante. Tava conversando com o William nos bastidores, cara, o quanto a gente tem aprendido. Porque às vezes a pessoa, o programa... Cara, vocês não sabem o quanto que a gente aprende aqui e observa. E a gente pensava que o intuito era transmitir, somente transmitir, né? Mas o tanto que a gente absorve aqui... Absorve, cara, assim, né? Certeza. O estilo, a vida pessoal de cada um, né? Os dilemas que cada um enfrentou, a superação. E a gente fica feliz, né, cara, de poder ter acesso a essas pessoas, de conhecer essas histórias. E, claro, transmitir também para quem está nos assistindo. Isso vai ficar gravado no YouTube também. E aproveitando que vai ficar gravado, meu irmão, olha para aquela câmera ali, ó. E deixa um recado aí, fica à vontade, esse tempo é seu. Fica à vontade aí para você falar com os nossos telespectadores que estão nos assistindo e depois vão poder ver gravado também. Não, primeiramente eu quero agradecer aí ao Serginho, ao William pelo convite, né, e a todos vocês que participaram aí com a gente. Quero mandar um abraço especial para toda a comunidade aí do FA no Brasil, futebol americano. Nós sabemos o quanto é difícil fazer futebol americano no Brasil, então parabéns para todos vocês que mantêm aí esse esporte ativo e crescendo cada vez mais no país. E quero mandar um recado a todos vocês, aquilo que a gente já falou: se apegue a Jesus, né? Eu não estou falando aqui de placa de igreja, não estou falando aqui de religião, estou falando da pessoa de Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, e ele é a solução para todos os nossos problemas. Eu fiz um post esses dias atrás, né, falando dos 51 anos de Sinop, e a gente vê muitas coisas que precisam melhorar em Sinop, mas a resposta para todos os dilemas, para todos os problemas, é Jesus Cristo. Então a resposta para a sua família, a resposta para a sua casa, a resposta para os seus dilemas pessoais, para os seus problemas, é Jesus Cristo. Ele é a solução para todas as coisas, e quando Ele está ao nosso lado a gente consegue ser bem-sucedido, né? Consegue ser feliz, consegue ser realizado mesmo diante das dificuldades, que é o paradoxo que muitas vezes não entende, as pessoas não entendem, mas a gente é feliz mesmo diante da dificuldade, a gente tem paz mesmo diante da guerra, a gente consegue, né, viver realizado mesmo diante de tantos problemas e dificuldades que a gente enfrenta. Então Jesus é a resposta que você precisa, né, que você se apegue a Ele. É isso aí. Amém. É isso aí, né, William? Deixa eu um recadinho pra galera. Quero. Quando se envolve de musculação, eu falo que o melhor plano de saúde é a musculação, então o melhor psicólogo para vocês é Jesus Cristo. Então não preciso dizer nada, o pastor já disse tudo, e é exatamente tudo isso que ele disse. É confiar em Deus e fazer a nossa parte também, né? Não só confiar em Deus, mas fazer a nossa parte que vai dar tudo certo. Amém, é isso aí, pastorzão. Tamo junto. Obrigado. É nóis. Daqui a pouco estamos na academia de novo. Amém. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Família, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Né, a gente abordou aí temas aí que foram novos nesses episódios que a gente fez até hoje. Então, eu espero que você consuma esse conteúdo. Assista uma vez, assista duas vezes. Se você gostou, envie para um colega, para um amigo, para um familiar que está nos assistindo. Se tiver que pedir perdão aí, ó, peça perdão para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão. Porque na vida tudo passa. Né? A gente corre atrás de dinheiro, a gente corre atrás de saúde, a gente corre atrás de sonhos, de tantas coisas que a gente corre, mas a única coisa que fica são as pessoas que a gente ama, né? São as pessoas do nosso sangue. Então, se você precisa aí resolver algum dilema, algum problema aí, não esqueça do perdão, tá? Para que a partir daí você consiga prosperar, você consiga crescer, não somente na área financeira, mas em todos os aspectos da tua vida. E o pastor foi muito sábio, trouxe aí entendendo que é a única maneira, não tem outro mecanismo, não tem outra forma, se não for através de Jesus Cristo. Então que você tenha uma boa semana, tenha um final de semana abençoado, e a gente se encontra na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo programa, e a gente vai trazer aí uns convidados especiais. Fique atento às nossas redes sociais, no Instagram, nos acompanhe que nós vamos postar a agenda do mês de outubro, tá bom, pessoal? Vamos trazer aí uns convidados bem legais aí, a gente está estruturando para trazer o melhor para vocês. E lembrando que a gente tá transmitindo pelo YouTube, tá? Se inscreva no nosso canal. Estamos também pelo Facebook, pela live do Facebook na TV Super, e ao vivo para Sinop Santa Carmen, TV Super canal 7.1, e para o mundo inteiro pelo YouTube. Pessoal, até semana que vem, um abraço, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.